E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, meio corrido, assim, com algumas coisas de trabalho. Eu estou finalizando meu livro, né? Então, eu estou fazendo um livro sobre estudos rítmicos, né? Grupos rítmicos. Então, tá uma correria para tentar terminar ele. A gente não está fazendo trabalho de show, né? Tem alunos fora de Recife e dou aula lá na escola Minami também, né? Com todos os cuidados, obviamente, né? Com máscara, distanciamento, a sala é grande. E aí tá nessa correria, assim, também com família, né? Casa, esposa, filhos e aí gatos também. E aí, meu povo, episódio do Repercuta Podcast chegando, mais um, dessa vez do número 29. E como você já deve ter visto aí no título, o meu convidado dessa vez é o baterista Jô Pinto. Ele é gaúcho, mas é um pernambucano gaúcho, porque já tá aqui em Recife desde 98. Ou seja, ele já construiu uma história aqui na capital pernambucana também. E nesse bate-papo a gente fala um pouco sobre a saída dele lá do sul, o início na bateria, o início na música de forma geral, e também as pessoas com quem ele encontrou aqui e que foram muito importantes para a trajetória do Jô. Como por exemplo, posso citar aqui facilmente o professor Abel Perrelli, conhecidíssimo do meio baterístico, do meio musical, e também o saudoso Maurício Chiappetta, com quem ele também teve a oportunidade de ter aulas também, né? E a conversa da gente não ficou só nisso. O Jô também citou situações em shows, a experiência em shows, acompanhando vários artistas. E também ocasiões em estúdio, a experiência que ele tem também com gravações. O Jô Pinto atua como sideman, ele toca e grava e possui uma extensa lista também de bandas e artistas de vários estilos, com quem ele já colaborou, indo do rock, passando pelo blues, MPB, o pop também e a música regional. E além dos vários trabalhos e projetos que ele participa ou participou, o Jô aproveitou também para falar um pouco da vida como professor e como ele lida com as pessoas que, de todas as idades na verdade, né, mas que desejam estudar bateria por motivos diversos, que ele vai falar um pouco aqui nesse nosso bate-papo. Tu é meu convidado, minha convidada, como sempre. O Repercuta está disponível no Instagram, onde lá eu posto outros conteúdos exclusivos para a página, e nas plataformas de streaming as principais: Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e vários outros agregadores. O link tá na bio, como sempre. Tu pode me seguir também pelo Jade Tavares no Instagram e também um perfil também lá no TikTok, se você usa também essa plataforma. Eu costumo postar alguns vídeos lá, algumas coisas referentes ao podcast. E o contato do Jô tá na descrição do episódio aqui também, para você que deseja ter aula com ele também. E também acompanhar tudo que ele vive postando, que ele tá produzindo no Instagram dele também, o Jô Pinto Música e Bateria. Então é isso, vamos para esse episódio aqui do Repercuta Podcast. Espero que tu fique conosco até o final. Forte abraço. Te agradecer por ter aceitado o convite. Já te conheço, né, dos shows de ver tocando também, propaganda de aula tua que eu já vi, mas é assim, quando eu convido alguém que eu já conheço minimamente, eu gosto de compartilhar a minha primeira lembrança que eu tenho da pessoa. Contigo, eu lembro de eu ensaiando com as minhas bandas, sei lá, acho que isso é 2010, 2009, ensaiando lá no estúdio Abbey Road, que fica aqui na Madalena, aqui em Recife. Para quem tá escutando esse episódio do Repercuta
e não é de Recife. A gente tem um estúdio que se chama Eberhold, que fica aqui, acho que é Madalena. Não, é Madalena não, Jô. Acho que é Parnamirim. É Graças. Graças, né? Graças Parnamirim. Não é isso? Pronto. Aí eu cheguei lá uma vez, aí tinha lá o teu folder lá, Jô Pinto e tal. Eu lembro das aulas disso. de bateria, né? Isso, tu cabeludão, assim, eu lembro. Tá vendo que eu era cabeludo? Quando eu conto vocês não acreditam? Enfim, pra quem tá escutando e não conhece o Jô Pinto, ele é gaúcho. Eu não sei se eu posso dizer a idade também, Jô, não sei se tem problema com isso. Pode, claro, por favor. Não é isso? Por favor. É parte da tua história. Sábado eu me vacino graças à minha idade, né? Porra, tô com inveja de você, velho. Me manda Pô, velho, me dá um pouco mais de idade aí pra eu poder vacinar também. Jô Pinto tem 48 anos. Já era pra estar todo mundo vacinado, né? Já era pra estar todo mundo vacinado, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Verdade. Jô Pinto tem 48 anos, ele é radicado aqui em Recife desde 98, né, Jô? Isso. E já tem bastante tempo, já tem uma história aqui em Recife, a gente vai falar um pouco disso. Mas antes da tua chegada aqui, Jô, tu já tá aqui há mais de 20 anos. Eu queria falar um pouco, te perguntar. E assim, primeiro, te dar boas-vindas aqui no Repercuta. E eu fiquei curioso em saber da tua trajetória antes de vir pra cá. Naquela sequência da cidade de Torres, lá no Rio Grande do Sul. Depois tu chegou aí pra Porto Alegre, pra capital, né? E depois pra Curitiba. Explica um pouco como é que tu começou. E até antes disso, tipo, a primeira vez que tu viu uma bateria, a primeira vez que tu se interessou por isso. Pois é, a minha vida era assim, eu sou de uma família grande, são 10 filhos, eu sou o último filho de irmãos mais velhos do que eu, todos vivos. E eu já sou velho, então a galera tá Sacanagem. Então, a minha família sempre teve música, né? Meu pai tocava violão, assim, não tocava tão bem, mas tocava violão, ele gostava de música sertaneja, ouvia rádio, muita rádio, assim, eu ouvi muito rádio quando eu era pequeno, minha mãe adorava música brasileira, e a música sempre esteve presente, assim, não tinha nenhum músico na minha família. Meu pai tocava, era boêmio pra caramba, né, saía de vez em quando, dizia que ia ali fazer uma festa e ficava 3 meses fora de casa. O velho era foda. E o velho foi boêmio demais. Até mais da conta, né? Demais da conta. Tinha música em casa o tempo inteiro. Assim, a gente tinha, e como eu tinha muitos irmãos velhos do que eu aprendi a ouvir rock com os meus irmãos. A primeira música assim, que eu, bateu, que eu curti mesmo. Não que eu não gostasse das outras, sempre gostei de um monte de música, ouvia e tal. Mas aquela coisa, quando você ouve, sabe? Eu ouvi Elvis Presley, eu ouvi Beatles, ouvi Rolling Stones, eu disse, que é isso, né? Então, aquilo me fascinou, assim, foi com a minha irmã mais velha, a minha Marina, que começou a me apresentar as coisas. E aí eu lembro muito bem que tinha essa briga ainda, né, que as minhas irmãs, essa minha irmã Marina, ela mora em Fortaleza hoje, ela adorava Beatles, tudo dos Beatles, assim. Então ela tinha os Beatles e todos os discos deles em carreira solo, assim, né, em vinil. A gente ouvia vinil, pra quem não sabe, quem é jovem é um disco, aquele preto que bota com a... Então a gente ouvia muito vinil em casa. Porque outro dia eu fui falar de vinil com meu filho, ele não sabe nem o que é, né? Então essa geração bem nova é complicado. Então a gente ouvia muita música, e a minha irmã adorava tudo de Beatles, tudo dos Beatles, dos integrantes, e o meu irmão mais velho adorava Rolling Stones, e ele era bem daquela onda de tirar onda, né? Porque Beatles é muito pop, legal mesmo, é a atitude dos Stones, tá? Então ele ficava me pilhando com isso, e ela ficava me empurrando um monte de coisa de Beatles, e ele ficava me empurrando um monte de coisa de Stones. Então eu, com a idade do meu filho, com 10, 11 anos, eu já tinha escutado um monte de rock, um monte de coisa, e aquilo me fascinava, mesmo eu não entendendo muito bem dos instrumentos ainda, né? O que era baixo, o que era guitarra, assim, eu lembro que mas a música me emocionava, eu curtia pra caramba. E aí eu lembro que pouco tempo dessa idade existia um festival que circulava pelo Brasil inteiro com chacrinha. Eu sou velho, bicho, olha aí. Lembra do Chacrinha, o velho guerreiro. Ele viajava o Brasil inteiro com algumas bandas que faziam sucesso nos anos 80. Isso era em 83, eu tinha 10 anos, né? Nasci em 73. Em 83, ele chegou em Canela, eu morava em Canela ainda, que é o seguinte, eu nasci em Torres, mas com um ano e pouco de idade eu fui morar em Canela, né? Canela divisa com Gramado ali, e aí eu fiquei lá até os meus 13 anos em Canela para depois voltar para Torres. E aí depois começa a história toda. Mas enfim, o legal vou chegar no momento que eu vi uma bateria pela primeira vez na minha frente.
com essas histórias, era Festival do Disco. Eu lembro que o Chacrinha viajava o Brasil inteiro levando algumas bandas e artistas que estavam em moda na época, né? Assim, e o rock nacional estava em alta, né? Então, eu lembro do ano, era 83, e eu lembro de assistir o Rádio Táxi, cara, com Gel Fernandes na bateria. E a gente, por conta de como é que se chama? Um negócio de escola. A gente foi através da escola, pegou excursão, tipo excursão, né? Exatamente, excursão da escola. A gente foi num hotel onde estava acontecendo esse evento e tal, e passamos a tarde inteira lá. Era bem legal, assim, a gente tudo novo, a gente querendo pegar autógrafo aqueles artistas que a gente assistia, a gente tudo vendo na nossa frente, assim, né? E tudo, pô, legal pra caramba. E aí eu lembro que um monte de gente fazia playback. Eu não sei como é que era feito playback na época, mas se tinha alguma fita de rolo que botavam, ou era vinil mesmo, eu não lembro. Mas o Rádio Táxi, ele disse, não, a gente viaja com o instrumento e toca. Então isso eu achei fantástico. E a gente ouviu os caras tocando de verdade mesmo. Então a primeira bateria que eu vi na minha frente foi a bateria do Gel Fernandes. Eu já consegui falar isso para ele algumas vezes quando a gente conversou, assim, né? Hoje em dia através da internet. Nas lives lá do Aquiles eu também digitei, e ele disse, olha que legal e tal, quando ele fez a entrevista com o Gel, né? Então a primeira vez que eu vi aquilo, aquilo me cativou muito, assim, né? E eu estava começando a me interessar por música, meu pai estava me ensinando um pouco de violão e tal, mas ficou, né? Eu fui jogar futebol, a minha ideia era jogar futebol, meu sonho era ser jogador de futebol. Quando eu me mudei para Torres, aí quando eu cheguei em Torres, já com 13 anos, tinha um primo meu que tocava guitarra. Ele tocava guitarra, tinha violão, ele tinha microfone, ele já gostava de rock, ele já conhecia o rock gaúcho, já estava também surgindo, né? Então, música brasileira, enfim, comecei a descobrir um monte de coisa. E aí eu comecei a querer ser guitarrista. Ali eu comprei uma guitarra e fui ser guitarrista também, tentar ser guitarrista, né? E aí fui pesquisar aqueles monte de guitarrista virtuoso e tal, Joe Satriani, Steve Vai, e aí caí nos rocks progressivos e no rock clássico também, né? E aí fui ouvir um monte de gente, aí fui testando, assim, fuçando, né? Só que daí quando a gente monta aquela primeira banda, aí eu consegui montar a primeira banda, eu era metido a cantor e guitarrista, vê? Aí o ensaio era na minha garagem, porque ninguém tinha espaço, aí eu tinha uma garagem na minha casa que comportava todos os instrumentos, amplificadores, bateria, tudo. Então, como ficavam todos os instrumentos e a gente só podia ensaiar no sábado, durante a semana ficava tudo lá, né? Porque a galera ninguém tinha carro, andava de bicicleta para levar amplificador, guitarra o tempo inteiro, então ficava tudo lá. Então, aqui para mim foi o paraíso, porque todos os dias, de segunda a... todos os dias, né, da semana, eu ficava pulsando no baixo, na bateria, no negócio. E aí aquilo me chamou a atenção, a bateria e a paixão, assim, né? Aí revivi essa paixão pela bateria e comecei realmente a estudar. Larguei toda a guitarra e fui querer ser baterista. E pouco tempo depois, aí com 15 anos, eu já estava tocando. Aí consegui começar a tocar na noite, assim. Comecei a tocar com os caras mais velhos, assim, de MPB, enfim, tocando todo tipo de música, né? E fui aprendendo na tora, assim. Mais tarde é que eu fui começar a ver que eu precisava realmente estudar, né? E isso tudo, assim, estudando, fazendo os estudos normais e trabalhando, né? Sempre trabalhei. Eu só consegui viver realmente de música quando eu vim para cá, para Recife. Assim, depois dos 24 anos. Até os meus 24 anos eu trabalhava e tocava, né? Eu tocava e trabalhava com outra coisa. Trabalhava e tocava. Bom, parece que tocar não é um trabalho, né? Aquela coisa. Eu tinha outro trabalho e outra... É foda isso, né? Eu queria viver um sonho de viver do que eu amo, né? Realmente... já é difícil hoje em dia. Imagina alguns anos atrás, né? Sempre foi difícil. Nunca foi fácil. Agora os músicos estão se lascando também, né? Assim, o mundo se lascou com isso tudo, então... mas assim, eu tinha uma pressão familiar também, né? Pô, você vai largar tudo. Eu trabalhava numa companhia de seguros e ganhava bem. Já aos 19 anos, assim, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, e fui morar sozinho. Assim, independência. Aluguei um apartamento, já trabalhava, ganhava meu dinheiro, já ficava sozinho, tinha minhas coisas, né? Comprei minha guitarra, comprei amplificador, comprei bateria, comprei minhas coisas, eu ganhava bem, então tinha uma vida legal. Para largar essa estabilidade foi, assim, pressão da família. Mas eu queria muito, né? Eu queria viver de música, eu queria tocar, eu queria estudar música. Eu sempre falo para meus alunos, assim,
poxa, por que você quer tocar bateria? A primeira coisa que a gente faz nas aulas, né? Uma análise por que o cara quer tocar. Às vezes, mas eu quero tocar pro hobby. Sim, mas o que você gosta, né, na música? Eu sempre gostei de música. Assim. A música sempre foi paixão, assim, aquela coisa que toca diferente, né? Diferente, uma arte diferente para mim. Eu nunca quis tocar para ser famoso, para ser... Lógico que quando você é menino, você vê os caras em cima do palco, você quer ser um rockstar, né? Você vê Mick Jagger rebolando no palco, você diz, bicho, eu queria ser ele, velho, tá ligado? Pô, é sensacional, né? Você tá no palco, você olhava, quando a gente ia show, conseguia um show em VHS, era aquelas, né, milhares de pessoas vendo aquilo, os caras no estádio de futebol, aquele ao vivo dos Stones de 83, eu consegui ver aquele em VHS. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu enlouqueci. Cara, eu quero ser isso, eu quero estar em cima de um palco, assim. Então, mas quando você vai estudando e vendo que a bronca é maior, você quer realmente é pela música, não pela fama, nem pelo dinheiro, nem por nada disso, né? Tem gente que ainda pensa em ser artista pela fama, né? Tem gente que manda videozinho ainda pro Big Brother, né? Eram épocas das revistas, né? Tinha a revista Batera e começou a surgir a Modern Drummer em português. Eu já comprava algumas Modern Drummers em inglês, né? E onde tinha as lições, e você começava... Através do piano, eu comecei a estudar piano, assim, muito pouco. Através da Lavínia Rockenbach Vieira, minha professora, querida, muito querida ela. E a teoria musical veio através do piano. Eu descobri, né, a divisão rítmica, as coisas. Aquilo me associou diretamente à bateria, né? Que era semínima, colcheia, assim, enfim. As divisões todas veio através das aulas de piano. Então eu comecei a associar isso à bateria e aí fui através de métodos, né? Fui estudar. E eu lembro de fazer alguns workshops, né? Palestras que tinham em Porto Alegre. Eu morava em Torres e eu ia para Porto Alegre. Teve uma com um grande mestre, Lauro Leles, grande baterista, né? Grande mestre. A gente fez um curso com ele lá. Foram dias, assim, 3 dias em Porto Alegre, onde peguei o material. Eu tenho esse livro até hoje, que é uma cópia, né? Uma matriz, assim. Tinha muita coisa já de estudo de groove, de simulações, de rudimentos, enfim. Ali eu já comecei a fazer um monte de coisa, né? E depois eu descobri a Prediger em Porto Alegre também, que era legal. Era uma universidade, como se fosse uma universidade de música, né? Que tinha vários instrumentos. Eu fiz poucas aulas lá. Os professores eram meio doidões, assim, largavam a gente na sala, saíam fora e tal, não era muito... Eu tive ótimos exemplos de como fazer e como não fazer, para seguir assim a minha carreira. Muitas vezes a gente aprende ao contrário, né? Como não fazer, né? Exatamente. Exatamente. Todo mundo diz assim, poxa, mas eu só quebrei a cara na vida. Pô, que bom, né? Assim, às vezes é muito bom você esbarrar num monte de problemas. Você sabe como fugir deles quando ficar mais tarde, né? Mais velho, enfim. Depois de tudo, quando eu resolvi realmente alargar tudo, aí tinha uma escola, ainda tem a escola, do João Júnior, lá em Curitiba. E aí eu lembro que naquela época ainda se fazia aula por correspondência. Você pagava através de um boleto, um depósito, um bancário, uma coisa assim, e eles mandavam os exercícios via correio, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, né? Então eu lembro de fazer as primeiras lições com a Drum Time. A Drum Time era inovadora ali. Elas faziam, você pagava lá e recebia partituras, né? Em envelope, e você estudava, enfim. E aí depois eu resolvi ir para Curitiba para conhecer a escola, ficar lá um tempo, estudar. Pouco tempo depois, eu voltei para Torres, assim, coisa de 3 meses, eu acho, 4 meses. Tava assim, só banda de baile. E tava num momento onde o rock nacional tava muito em baixa lá. Tava rolando um monte de coisa. Na época do pagode, o pagode tava dominando tudo, né? O Tchan, um pouquinho... Isso já era anos 90, né? Tava difícil de tocar o que eu queria, assim. Eu queria tocar rock, pô. Eu queria ser um baterista de rock, a princípio. E nessa época, minha irmã tava morando aqui em Recife. Ela se mudou porque o marido dela trabalhava numa multinacional e vivia sendo escanteado para todo canto do Brasil. Estavam em Santa Catarina, e aí ela teve que vir para Recife. E aí ela disse, pô, tô morando aqui em Recife. Ela estava há pouco tempo também, acho que 3 meses em Recife. E ela disse, pô, aqui é um selo, né, um celeiro cultural gigante. Então você pode vir aqui, tem conservatório, tem um monte de coisa. Daqui, naquela época o conservatório tinha um linkzinho, assim, uma facilidade para quem quisesse estudar fora do país também, né? Aí isso já me cativou bastante. E então eu arrumei minhas malas e resolvi partir do Rio Grande do Sul para Recife. E a ideia era passar um pouco tempo e ir para o mundo. Nessa eu estou aqui há mais de 20 anos. Eu conheci Cauê Cury, grande guitarrista, logo de cara, assim, que ele tinha uma loja chamada Groove.
Renato tinha toca-som lá no Pina e o concorrente dele era Cauê, loja Groove. E numa dessas, eu passando de carro com a minha irmã, eu vi, pô, tem uma loja de instrumento musical, para aí que eu vou conversar com o cara. Eu vou dizer que eu sou baterista, que sou do Rio Grande do Sul, me apresentar, ele deve conhecer a cena. Um cara que tem uma loja de música deve conhecer músicos, né? E professores, enfim. Me apresentei, ficamos amigos a partir daquele dia. Eu montei altas baterias, quando as baterias chegavam na loja dele, ele me ligava, chegou bateria, vem aqui montar, aí tirava som lá, era bem legal. Cauê uma figuraça, baita guitarrista, já dava aula pra caramba naquela época, né, e já tocava muito naquela época. E aí ele disse, cara, você precisa conhecer Ebel Perrelli, é um cara que estudou no conservatório e trabalha no conservatório hoje em dia, mas ele acabou de chegar de Londres, onde ele fez o Music Institute lá. Então ele tá verdinho, com um monte de coisa, um monte de material, super legal. Aí eu disse, cara, consegue o contato dele, ele me conseguiu o telefone de Ebel, e no mesmo dia liguei para Ebel Perrelli e marquei uma aula. Ele tinha a casa dele, que ele tinha um estúdio, era na casa dos pais, que ficava no Cordeiro, ali perto da Caxangá. E eu lembro bem, assim, tinha um pé de jambo na frente, assim, era muito legal. E aí eu comecei a fazer as aulas com o Ebel, e nesta eu fiquei 1 ano com o Ebel. Assim, foram quase 1 ano, uns 10, 11 meses, assim, com ele. Ali eu aprendi muita coisa. Aí foi, e era legal pra caramba, e comi um monte de jambo, né? Ele tinha teoria, até hoje, quando a gente coloca alguma publicação, assim, e ele me elogia, eu elogio ele, que a gente tá fazendo um vídeo e tal, eu agradeço, pô, obrigado, mestre, isso aqui é o resultado de comer muito jambo. Às vezes eu ia lá tocar e eu era muito secão, aí nessa época, 98, né, 1998, vê, eu tinha 25 anos de idade, e muito secão, eu queria tudo, eu queria, me passa isso aqui, eu quero salsa, eu quero baião, eu quero blues, eu quero jazz, eu quero tudo. E eles, calma, vamos por aqui, vamos. Então eu queria fazer muita coisa, aquela coisa, jovem, né, agoniado. Então eu ficava agoniado para tentar fazer as coisas, aí ele me tirava da sala, sai daí, menino, vem para cá, vem aqui fora. E aí ele disse, ó, já comeu esse jambo? Eu disse, não sei nem que fruta é essa, lá na minha terra não tem isso. Aí ele pegava um jambo, limpava assim, a gente ia ali na torneira, lavava, limpava na camiseta e ficava comendo. E eu ficava puto com ele, né? Porque, pô, bicho, eu tô pagando uma aula cara aqui, o cara conversando com lorota comigo e comendo jambo, tá ligado? Caramba, aí mal ele. Aí quando terminava assim, ele falou, ó, hoje você não vai mais lá pra dentro tocar. Porque a lição de hoje é o seguinte: quando você tenta e não consegue, você tá estudando errado. E esse dia não vai ser legal. Vá tomar um café da tarde, vá assistir uma sessão da tarde, tomar uma cerveja, fazer outra coisa, desopilar, comer jambo, porque tem dia que não é dia, né, de tudo. Até aproveitar pra fazer um parênteses, velho, porque achei muito interessante o que tu acabou de falar, porque eu até pergunto também pro pessoal que eu venho convidando aqui, como lidar com os dias em que não acontece, né? Tem dias que não vai rolar, não acontece, né? Assim, a gente vive um tempo em que a gente tem que ser proativo o tempo inteiro, né? Tem que ser produtivo o tempo inteiro, e um dia ele é prejuízo, né? Se você não fizer nada, né? E aí tu falou isso agora, eu lembrei disso, assim, tem dias que não vai acontecer e você vai comer o jambo, pronto. Isso, exatamente. Depois que você está num nível um pouco a mais, né? Assim, hoje em dia tem dia que não acontece comigo também, uma coisa. Mas daí eu faço outra, entendeu? Para você não se frustrar. Eu não costumo carregar frustração, assim, dizer, poxa, tá ruim. Eu sempre acho que tá ruim, sabe? O meu jeito de me cobrar e de melhorar, de evoluir tecnicamente, musicalmente, espiritualmente, enfim, como ser humano mesmo, né? Eu acho que se cobrar, mas se cobrar na medida do possível, né? Assim, eu sei que eu nunca vou tocar igual o Dave Weckl, nunca vou tocar igual o Vini Colaiuta, igual o Beppe Helly, nunca vou tocar igual os meus mestres, nunca vou tocar igual o Cássio Cunha, mas eu posso ser Jô Pinto tocando, então eu posso criar algumas coisas. Eu posso, né, além de ter uma história já, né, assim, não é nada perto dos meus ídolos, mas é a minha história, é algumas coisas que eu fiz, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, com quem eu já toquei também, uma pá de gente já. E tem dias que, assim, quando a gente está começando muito, o grande erro da galera que está começando, eu que sou professor já há bastante tempo, e aprendi a ser professor, né? Você aprende isso também com o tempo, vai ganhando experiência com esse negócio de dar aula, é porque a galera estuda muito errado. A galera se preocupa com o que estudar, mas não lembra, não sabe como estudar. Então eu até fiz, depois eu vou te passar, até pelo WhatsApp, que é legal, você é baterista, e, pô, um dia eu te convido para ir lá na escola, visitar, fazer uma aula experimental comigo. Vamos sim, Jô.
né? Convidado, você está convidado a me visitar lá na escola para a gente trocar uma ideia, mostrar e aprender junto. É sempre uma Vamos troca nessa. legal. Assim, com os Obrigado. alunos eu sempre digo que não é eu ensinando e o cara aprende, é uma troca sempre de tudo, né? Eu estou criando um método, uma metodologia de como estudar, que é bem legal. Assim, algumas coisas que eu esbarrei muito, que você dá errado e a gente só faz perder tempo, né? Aquela coisa de você tocar um... Porque o cérebro, só para concluir essa coisa que você, né, deu esse parênteses para a gente voltar. Quando a gente está fazendo alguma coisa, o cérebro salva tudo. Seja, você faz um compasso de um groove e faz e erra, faz e erra, faz e erra, você está salvando aquele erro, né? Porque você está tentando fazer o compasso inteiro ali, sei lá, um 4x4, groove em colcheia, vamos dizer assim, né? 1 e 2 e 3 e 4. E você não consegue, porque tem uma dinâmica, tem uma ghost note, tem um acento, um bumbo não acerta junto com a mão, e o aluno erra. E ele fica errando o tempo inteiro. Então você tem que parar e ver onde é que você está errando. É nesse bumbo do terceiro tempo, é nessa caixa no E do quarto tempo, onde é que é? E aí você tocar só aquele tempo. E separando o compasso, dividindo o compasso e repetindo, porque você precisa de sequência de acertos. Quanto mais acertos a gente fizer, aí a memória muscular, a memória mesmo, né, vai chegando e vai salvando, o cérebro vai salvando. O cérebro salva tudo. Então, o que a gente precisa salvar para a gente estudar legal e lembrar no outro dia e sair tocando? É salvar acerto. Se a gente fica treina errado, desisti, amanhã eu tento de novo. Quando você for abrir o seu HD, tá lá aquele monte de erro, que você não fez nada certo. Então isso e para isso tem um monte de mecanismos, né, de você contar, de você usar os sentidos, né? Muita gente costuma ver o clique, não precisa ver o clique, você precisa ouvir o clique. Você precisa ver o exercício e ver o posicionamento das suas mãos. Você precisa cantar em voz alta os tempos ou a frase que você está fazendo. Então tem que coordenar, né, a parte de baixo com a parte de cima, enfim, tem um monte de truques e táticas que com o tempo você vai aprendendo e vai ficando safo e vai conseguindo salvar. Mas com isso, eu sempre digo, hoje eu estudo 10 minutos, todo dia, 10 minutos, não é uma hora, não são 2 horas, 10 minutos todos os dias. Rendem pra caramba. E também estudei com o Maurício Chiappetta. Aí nessa época o conservatório abria várias masterclasses, né? E o Ebel organizava bem esse negócio. Então ele é um cara que também ajudou muito a promover o Maurício Chiappetta, o grande mestre Maurício Chiappetta, depois que ele já estava velhinho e querendo ficar quieto em casa, né? Só dando aula no conservatório. Então o Ebel fomentava isso nele também, de bora, vamos fazer uma clínica, né? Vamos tocar, vamos mostrar para os alunos, vamos divulgar e tal. É bem bacana, tem um monte de história com o Maurício Chiappetta. Eu conheci ele no conservatório, através de Ebel, e, pô, de cara eu já vi o velho tocando vassourinha, pô, era sensacional, né? Aquilo, eu já tocava, assim, já tinha acompanhado algumas pessoas lá no Rio Grande do Sul, tocando blues e tal, mas, assim, era diferente ver o velho tocando samba, tocando jazz, com a propriedade que ele tinha nas vassourinhas. E aí eu fui estudar com ele quando eu descobri que ele era meu vizinho. Aí quando a gente conversando, eu moro onde? Eu moro, não sei, que ele morava no mesmo condomínio. Ele no bloco A, lá na Caxangá. Eu morava num bloco, no bloco A, sei lá, e ele morava no bloco C. Então, toda terça-feira, 10 horas da manhã, ele me ligava pro telefone fixo, e dizia, vem aqui e tal, não sei o quê. Vamos lá, vem aqui pra gente estudar. E na época o velho fumava pra caramba, eu fumava também nessa época. E aí a mulher dele pegava muito no pé dele, que queria que ele parasse de fumar já há anos, né? E aí ele disse, traz o cigarro, que eu tô sem aqui pra gente fumar. Qualquer coisa que a gente tava fumando na sala, era eu. Pra eu levar a culpa do cigarro. Eu lembro que a gente chegava 10 horas da manhã, toda terça-feira. Eu ia pra lá, e aí ele já pegava e botava uma dose de uísque. Eu disse, pô, 10 horas da manhã, o velho já tá tomando uma e fumando, caramba. E aí os estudos, gente, eram com uma capa de vinil. Ele me jogava uma capa de vinil no meu colo, me dava um par de... e botava uma partitura na frente, assim, um exercício. Fazia. E aí eu começava a fazer. Ligava o clique, às vezes não ligava nem o clique, ele botava um disco junto. Eles tentam acompanhar nesse beat aí e toca a sua perna, bate a sua perna esquerda aí no 2 e 4. E foi assim durante um tempão, As aulas foram bem... E aí, clínicas com ele no conservatório. Eu lembro de uma clínica no conservatório, né, um masterclass desse, e ele tava tocando um negócio complicado, assim, de jazz, com um negócio, vassourinha esfregando, né, aqueles desenhos da vassoura, assim, bem complicado, bem bonito. Era simples, assim, de ouvir,
mas a gente, eu já sacava, mas, pô, não é fácil fazer isso, não é fácil. Então, muita gente, aí quando abria para perguntas, o primeiro cara a perguntar era, poxa, um morenão alto, fortão pra caramba, e ele tava, essa música que ele tocou era um compasso em 5, e depois tinha 3 no meio, então era um negócio já avançado, assim. E aí esse morenão perguntou, quando abriu para perguntar, alguém tem uma pergunta? Ele falou, aí esse morenão levantou, fortão, assim, com a camiseta regata, ele disse, professor, eu toco numa banda de pagode e eu tenho dificuldade para tocar o meu chimbal dobrado. Quem mandou pra... Aí o velho já começou a fazer aquele símbolo, né, de como um chimbal dobrado? Ele dobrou, tá ligado? Ele queria dizer com mãos alternadas no chimbal. Isso. É isso que ele queria dizer. Aí o velho olhou bem pra ele e disse assim, meu filho, como é teu nome? Ele disse, fulano, vai correr na jaqueira. A sala inteira, irmão, é foda, né? Isso, assim, e o cara? A gente riu um professor fazer isso com o cara. Mas a pergunta do cara também não foi feliz, né? Ele tava falando uma coisa super complexa e o cara foi nada a ver com o que ele tinha feito num outro negócio. Aí o velho não perdoava, não. O velho não tinha paciência, né? Então ele tinha autoridade pra isso, né? Se fizesse isso, era mal visto por todo mundo. Mas o velho, todo mundo riu na sala, enfim, e depois ele abraçou, tirou foto com o cara, né? Mas primeiro ele deu-lhe a cinquada. Tiradas excelentes, assim, excelentes. Eu aprendi lá no Sul a escovar no sentido anti-horário, né? A mão esquerda, né? Que faz aquele desenho e eu escovo anti-horário. Aprendi lá e o jeito ficou confortável e tal. E depois que eu vi que o Steve Smith lançou aquela videoaula sobre vassourinha com os mestres da vassourinha, né? E vi que cada um tocava de um jeito mesmo. E a conclusão do DVD, né? Que é em DVD ele lançou ainda, pela Hudson Music, a conclusão é de que cada um, você tem que descobrir a sonoridade do negócio, né? Mas a técnica que você vai usar, o jeito que você vai fazer, você tem que descobrir sozinho, né? Assim, você tem alguns caminhos que você vai copiar, quem vai tirar o som é você. O som é prioritário, não a técnica que você vai usar para onde você vai escovar, né? Então eu escovava para fora, e Maurício Chiappetta, ele dizia, né? Cuidado, gaúcho, vai desatarrachar. Aí eu dizia, professor, né, eu não consigo fazer para o sentido horário. Aí ele disse, não tem problema nenhum. O único problema é que um dia você pode esfregar tanto anti-horário que vai desatarrachar a caixa da estante e a caixa vai cair no teu colo. E era na tora, né? Dizer isso na tora, assim, né? Era... Eu tive a oportunidade de ver um workshop de Chiappetta, acho que... Eu não vou lembrar o ano, mas foi no Minami. Foi até organizado por Marcílio. Eu não sei se foi 2014, 2015... Não lembro, eu sei que ele já tava mais quietinho mesmo, não queria tocar tanto, não queria tá aparecendo tanto assim, tava mais recluso. Eu tive o privilégio de ser vizinho dele e aluno dele, aprendi pra caramba. E era o cara que levava um cigarro pra gente fumar. Não pode esquecer disso. Não, ele era sensacional, bicho. Pô, ele era um cara diferente pra caramba, assim, e, pô, tem uma história bonita pra caramba na música, né? Viajou o mundo inteiro, morou na Itália, ele tocava muito, cara, a simplicidade do negócio, a facilidade que ele tinha de fazer aquilo, sabe? A gente ouvia alto, pô, a vassourinha. Eu lembro que eu fazia assim, poxa, minha vassourinha eu esfrego na caixa, boto a pele mais porosa, mais cara possível, e não tem esse volume, essa pressão que tem no negócio ele fazendo. Era incrível, assim, um cara que eu vi na minha frente. Eu já vi um monte de gente tocar na minha frente, mas Chiappetta era foda mesmo. Bebel começou a me introduzir na noite, assim, ele disse, bicho, vá na soparia, a extinta soparia no Pina, né, como eu fazia aula com eles, ele disse, cara, eu preciso conhecer os músicos, né, e aí ele começou a me apresentar a galera, mas também não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha negócio, você vai ali, fica amigo, segue o cara, não existia isso em 1998, né, então a gente tinha que ir pra noite atrás da galera, então conhecer o guitarrista, conhecer baixista, conhecer uma galera, como é que eu ia tocar, como é que eu ia montar uma banda, né, como é que alguém ia me chamar, né? Isso aqui, e aí foi na noite assim, downtown, Recife Antigo. Eu lembro que quando eu cheguei no Recife Antigo, naquela época, naqueles anos, era muito legal, porque tinha um bar de boyzinho de um lado, aí um bar de malucão do outro, um bar tocando MPB, um bar que tocava só música latina. Aquela Rua do Bom Jesus era um negócio incrível, cara, né? Pena que morreu aquilo, né? Mas eu cheguei a tocar um monte de coisas, acompanhei um monte de gente de blues lá no London Pub, na Rua do Bom Jesus lá, que era, pô, muita gente, acompanhei
Greg Wilson, Flávio Guimarães. Mas enfim, saindo na noite, conheci a galera, nosso pai, conheci Xandinho, Sérgio Eduardo, a galera da Má Companhia, Cláudio Munheca, conheci um monte de gente, conheci Uca, conheci todos os músicos, assim, que na época faziam parte, a pessoal da Bagaceira, da Pulso 100, da Expresso 48, todo mundo que tocava naquela época de 98, 99, 2000, 2001. Cara, e aí a gente conseguia ter o privilégio, assim, de ficar amigo de todo mundo, assim, né? Me dava bem com todo mundo, e aí foi pintando uns trabalhos, assim, um negócio de sub aqui, outro ali e tal, até que no final de 99 pintou um convite para fazer, já de um ano que eu estava aqui, entrar numa banda mesmo, formar um trio, né? Eu conheci o Roberto Leite, cara, eu conheci o Roberto Leite, acho que com uma semana que eu estava aqui. Eu fui assistir um show da Uptown lá no London Pub, no Recife Antigo. Roberto Leite, Bob Milk, que hoje mora nos Estados Unidos, é professor de universidade lá, e um dos maiores baixistas com quem eu já toquei na minha vida. Ele é incrível. E a gente ficou muito amigo. Ele é assim, um irmão de vida, assim, onde esse cara me ensinou tanta coisa, eu aprendi tanto com ele, tanto de blues, tanta coisa de blues que eu não sabia. Achava que conhecia blues, achava que tocava blues, né? Até hoje eu não acho que não toco, né? Porque quando a gente vê os gringos tocando, o sotaque da gente é muito diferente, né? Mas os gringos também não sabem tocar samba, então tá tudo certo. Exato, é a mistura. Mas assim, ele me ensinou muito. E aí a gente montou um trio que era chamado Morango Jungle. Esse trio foi um dos primeiros trios de blues de Recife, cara. E isso saiu numa revista, na Guitar Player, a gente saiu numa matéria uma vez e tal. Porque não tinha banda, só existia Uptown Band. E umas bem de garotada, assim, muito querendo. Morcegão estava começando ainda, Morcegão mais novo do que eu, né? Eu era jovem, eu tinha 25, o Morcegão tinha 19 anos, 20 anos. Então eu era um moleque ainda. O Morcegão estava começando a tocar com a Uptown Band. Acho que nem tocava ainda. Tinha uma banda chamada Old Nick, que Gilson Bill Jr. tocava também, que anos depois a gente foi tocar junto e tocamos durante um tempão, né? 17 anos, mais de 17 anos. E eu com o Bob Milk, era eu, Bob Milk e Alexandre Santiago. A gente formou um trio e esse trio acompanhou uma pá de gente. A gente tinha um empresário que trazia os caras de São Paulo e do Rio, e esse trio fazia base pro artista, né? Que ficava difícil trazer o artista com a banda dele, né? De São Paulo e Rio, ficava caro, né? Então escolhia um repertório, a gente fazia um show e fazia uma mini turnê por aqui. João Pessoa, Natal, Fortaleza, né? Maceió e Recife. Aí a gente fez isso com Greg Wilson também, do Blues Etíricos, Jefferson Gonçalves, Flávio Guimarães, Big Gilson, cara, tem uma par de gente, deixa eu ver aqui, Vitor Biglione, toquei com Vitor Biglione também, toquei com um monte de gringo também, Kenny Brown, toquei também no Hack Beat, foi bem legal, aí já foi com guitarra base, com Big Gilson, na bateria, e Bruce Ewan, um gaitista de Washington. Isso em que ano, Jô? O ano do Hack Beat? O ano do Hack Beat, cara, foi em 2001. Foi 2001, Hack Beat. Gente pra caramba, velho. Tinha mais de 7 mil pessoas, assim, um negócio legal. Eu ficava na rua, aquela rua antes do Downtown, aquela rua onde tem a estátua do Chico Sainz ali. Como é o nome da rua? É a Moeda, né? Ali da Moeda. Foi, é a Moeda. A Rua da Moeda. O Hack Beat era ali ainda. Com aquela, caramba, velho, deve ter lotado, hein? O palco virado pra Rua da Moeda. As costas do palco pro Marco Zero e virado pra galera, assim. Cara, foi sensacional. Nesse dia conheci muita gente também. Numa semana antes, Paulinho Mosca estava aqui, eu toquei com ele, que ele foi no London Pub, aí tocou com a gente. Legal. A galera do Funk Como Degusta tava no mesmo dia que a gente tocando. Então conheci o Cook Stolarski, a Simone James Miller, uma galera, né? Todo mundo, os músicos todos. Aquele clima de backstage, assim, foi muito legal. Conheci um monte de gente ali e foi um barato, assim. E aprendi muito, sempre aprendi muito. Aprendi pra caramba com o Greg Wilson, a gente é amigo até hoje. A gente se fala sempre, assim, é muito legal. Ele volta mesmo, pô, que saudade de chegar em Recife e tocar com vocês, né? O Greg é uma figuraça, ele é americano, mas mora no Brasil há um tempão, mora lá no Rio de Janeiro. Ele é incrível, e eu aprendi muito com ele. Eu tava tocando, achando que tava abafando, e ele dizia, Jô, tenta fazer assim, sabe? Ouve fulano de tal. Aí era um cara que eu não conhecia, né? Enfim. Você sempre aprende, né? Eu acho que a minha maior escola, além de ter comprado um monte de livro, um monte de método, um monte de vídeo VHS, de bateria, de coisa e tudo,
mas é na prática, né? Você vivenciando isso, tocando com os artistas, tocando com os caras que sabem o negócio. Repercuta. De tocar errado e o cara não querer mais também, assim, não vai muito, não. Eu fiz isso uma vez na minha vida, depois eu nunca mais. Eu sempre, quando eu vou entrar em qualquer trabalho, seja para gravar um jingle ali, eu me preparo. Eu chego, sempre procuro sempre estar preparado, que é uma coisa que eu aprendi. Cara, se você vai para fazer pensando em matar uma galinha, como se diz aí, né, aqui em Recife, não vai, velho. Eu não vou para matar galinha, né? Olha que eu faço assim de cima da hora, mas eu faço em cima da hora porque o cara confia em mim, porque sabe que eu sei o repertório, né? Outra coisa. Que é outra coisa que a juventude não tem. A galera quer tocar bateria, técnicas festinas, não sei o quê, gospel shops e a coisa toda, worship, sei lá o quê, e tal. E os caras não pensam em ouvir música, cara, sabe? Eu, quando fui chamado há alguns anos atrás, pelos meus amigos já, na reformulação da Fab Four, que é uma banda de cover dos Beatles, são meus amigos, eu já sabia um monte de música dos Beatles. Porque faz parte do repertório, né? Você ser músico, você tem que conhecer música. Então, isso aqui a gente conversa bastante, assim, com o Cássio. Cássio, meu vizinho de sala lá na Minami, ele tem uma sala lá na Minami também, então a gente se encontra sempre semana. E eu estudei com o Cássio também, né? Depois de velho. Eu queria que tu trouxesse, Jô, alguma história de estúdio, tipo em gravação, alguma história interessante, alguma coisa, tipo algo que tu não esqueça mais nunca em estúdio gravando. Eu já gravei lá no Sul. Lá no Sul a gente gravou, mas gravou aquela coisa de demo, em ADAT e tal. Era um negócio bem mais tosco. Eu lembro quando a gente foi gravar a demo da Morango Jungle. A gente fez um disco, né? Que era um CD. A gente fez um CD, uma demo, que hoje em dia se chama... como é que é mesmo? Com 5 músicas. Como é que se chama aquilo? É tipo EP? É, um EP, exatamente. A gente fez um EP naquela época, em 99, com 5 músicas também. E é bem legal esse disco. Eu gostaria de ter essas músicas de novo, ouvir de novo eu tocando. E aí, quando eu fui gravar a passagem de som, e a gente gravou no estúdio de Júnior Areia. Era um baita de um baixista. Ele estava aqui morando em Recife ainda, antes dele ir para Portugal. Hoje em dia ele mora em Portugal. E um baita músico, um baita baixista. E um super produtor, já tinha produzido um monte de gente, né? E tocou no Mundo Livre também, enfim. E eu, moleque, vamos passar o som. Montei minha bateria, levei minha bateria, que eu tinha comprado aqui, porque lá, quando eu viajei do sul para cá, eu vendi minhas coisas lá para poder, né, me fazer renda para ficar aqui, né. E aí eu comprei uma bateria aqui, na época eu comprei uma Mapex Saturn, era bem legal. Não, era uma Mars Pro. E Esmeralda, coisa mais linda do mundo. Vendi alguns anos atrás. Bruno Negromonte, que está com ela ainda. Ele disse, cuida dela, porque ela fez parte de um monte de história. E aí a gente foi para essa gravação, montei a bateria e comecei a passar o som. Era para passar o som, eu comecei a tocar para caralho. Comecei a fazer todos os meus exercícios de estudo, e a polirritmia, e o negócio, e paradiddle, e os ostinatos, e a coisa toda, e não sei o que, parará e tal. Isso era para passar o microfone do tom, do surdo, os over, tá ligado? Quando chegou para gravar, eu tava cansado, pô. Assim, aí eles, bora, vamos pro primeiro take, vamos lá e tal, valendo. Aí não sei o que, bicho, eu tive que parar, tomar uma água, tomar uma Coca-Cola, e aí eu voltei, e depois eu, obviamente, consegui gravar. Mas eu lembro muito disso, assim, aquela agonia de juventude, esse cara moleque, cabeleira, e aí balançava a cabeleira, eu acho que eu queria impressionar o produtor, né? Queria impressionar o cara que tava gravando. Que merda, né, velho? E de estúdio também, eu aprendi sempre muito de estúdio. Estúdio é aquele negócio, você vai errando assim, né? Poxa, como é que é isso? Como é que faz? Aí você vai aprendendo dos outros músicos, vendo. Eu gravei com o Nando já, cara, alguns discos, Nando Barreto, que hoje já é um monstro, né? E toca com o Alceu Valença, baixista de Alceu Valença, já gravei alguns trabalhos com ele. E ele me ajudou bastante nisso, de gravar na mesma sala, assim. Ele foi dizer assim, bicho, vamos gravar junto, na mesma sala, eu e tu, baixo bateria valendo. Solta o clique, a gente vai se olhando para química, de se olhar e groovar junto, sabe? Ao invés de, depois eu boto baixo lá na salinha, deixa... Ele me ajudou muito nisso, assim, porque ele podia muito bem fazer isso, né? Ele já é um músico consagrado, gravava depois lá e tal, e deixava eu me fudendo lá dentro da sala. Não, ele disse, eu vou ficar lá dentro para olhar para você e a gente groovar junto. Isso é sensacional. Isso eu aprendi demais com ele, assim, toquei com Gina, da Pulso 100, gravei alguns trabalhos com ela. Com Gina tem uma história bacana, que ela resolveu gravar algumas músicas com arranjo dela, que eram covers e tal.
e algumas músicas autorais dela, só que ela marcou com o cara e ela tinha, sei lá, 6 horas para gravar no dia tal, só isso. E aí, Gina, bora, vamos lá ver. Eu pensei, 6 horas vai dar para gravar umas 4 músicas, né? Sei lá, umas 3 músicas, se eu, né, me preparar bem, eu acho que vai. Gravei 20 músicas em 6 horas. Caralho. 20 músicas em 6 horas, porque ela chegou com um repertório gigante, e aí eu comecei a gravar logo de cara e matando tudo em primeiro take. Primeiro take funcionava, tal, a banda era incrível, a banda, e tinha os metais, a galera que toca com esporte hoje, né? Tinha Junior Black, tinha Júnior Vasconcelos, tinha Marconi, trombone, tinha também Nando no baixo, Fábio Guedes na guitarra, Thiago Hoover estava começando a tocar também com a gente. Então, era uma banda foda. E aí a gente começou, estava ensaiando, a gente já tocava um tempão, e começou a gravar uma, outra, vai. Eu gravei 20 músicas. Eu lembro de ter saído do estúdio e direto pro Tepan, e convidei Bob, bicho, Bob, vamos lá tomar uma cerveja que eu preciso desopilar, porque eu tava com a bunda quadrada, assim, e com a cabeça explodindo de tanto ouvir clique na minha cabeça. Jô, eu queria conversar contigo um pouco agora dos teus trabalhos atuais, né? Os teus projetos atuais, como o PH Correia, compondo a banda de Tomás Furtado, né? A Big John Siqueira, Little Wolf Trio e a banda infantil Mini Rock, que eu já tive a oportunidade de ver também nos carnavais aqui de Recife. E também para tu falar um pouco desse período que você tá enquanto professor lá da Minami, escola de música aqui de Recife, para quem tá escutando esse episódio e não é daqui, e teu convívio com Cássio Cunha, grande mestre. Fica à vontade. Tem bastante coisa que eu tenho feito nesse tempo todo que eu tô aqui, né? Assim, já gravei gravei muita coisa de jingle, gravei com um monte de gente, gravei um monte de outras músicas que a galera nem sabe, até uns brega, gravei aí que nunca contei pra ninguém. Mas, assim, os últimos trabalhos estão bem legais, assim, eu toquei durante anos no Morcegão. Esse foi um trabalho que amei fazer, assim, né? A gente tinha uma banda chamada El Mocambo, e essa banda tocou muito, né? Tocou muito durante muito tempo no Burburinho, lá no Recife Antigo, depois em todas as outras casas. A gente fez o Canela Gastrobar, fazia até pouco tempo atrás. Eu saí do trio por alguma coisa, divergências, né? Algumas divergências que a gente teve sonoras e pessoais, enfim, que já foram solucionadas e somos bem amigos. E a gente continua sempre super bem amigo, eu, Gilson e Rodrigo Morcego. A gente vai fazer coisas juntos agora. O Gilson me chamou agora para gravar, inclusive, o trabalho dele. Então, que massa, a gente vai voltar a trabalhar junto. Então, cara, quando eu toquei com o El Mocambo e depois com o trabalho solo do Rodrigo, que a gente gravou o Café Preto Jornal Velho, aquele disco dele, que é bem legal, a gente tocou com muita gente também. Teve essa experiência de viajar, participar de festivais, né? Então, isso é uma parte importante da minha vida, assim. Um Sarah Brother, assim, a gente é como irmão. Então, depois que eu parei com algumas coisas, eu tive um momento de mudança na minha vida, assim, que não é... Eu sou um cara muito sincero, né? Então, eu não vou ficar falando só do professor, eu preciso falar do lado pessoal aqui, porque senão vai parecer uma colcha de retalho e ninguém vai entender. Eu tava passando por uns problemas muito sérios, assim, com álcool. Tava muito ruim, assim. Então, eu tinha deixado de fumar em 2017, deixei de fumar. Porque sempre, a minha vida sempre foi muito assim, cara, noite, adorava a noite, essa coisa de estar no bar, fazer um som, tocar, carregar, fazer 3 shows por dia, às vezes assim, de um canto pro outro, tá ligado? E aí a gente entrava na boemia, né, de beber, ficar até tarde. E depois eu fui pai, e aí tem uma cobrança diferente, né? A sua esposa tá em casa com o filho, e você um bar bebendo com a galera. Então, isso foi um negócio fodido, assim, no casamento. Acontece com muita gente, né? Mas comigo foi pessoal, assim. Eu comecei a mudar uma pessoa que eu era. Deixou de ser divertido e engraçado para ser um negócio muito trash, assim. Então, eu tive que forçar uma parada, assim. Eu tive um primeiro ano que eu parei, aí parei 6 meses, aí depois não consegui parar, voltei, aquela coisa bem doida, assim. Mas depois eu vi que era melhor, assim, eu precisava de uma evolução na minha vida, eu continuar nesse ciclo, e tocar na noite, e beber, e ficar até 6 horas da manhã,
não rendia, não dava certo, assim. E a idade já estava pesando também. Eu já mais velho fazendo isso, sabe? Tem a história do meu filho, pesou muito o negócio dele. Que exemplo que eu vou dar para ele? Que tipo de ser humano que eu vou ser para dar... Ele vai ver o quê, né? O pai chegando bêbado em casa, né? Sempre, porra, um saco isso, né? Então, aí eu consegui, tô conseguindo, né? Eu sempre digo que é um dia de cada vez, assim. Então, em outubro eu completo 3 anos sem álcool e 4 anos já sem cigarro. Então, eu tô bem pra caramba, isso mudou muito a minha vida, nesse rendimento de como trabalhar com as pessoas, de como tocar, de como gravar, de como estudar, de como ser professor, entendeu? Tudo na minha vida, eu posso dizer realmente que tudo na minha vida melhorou. Eu sou outra pessoa depois que no meu caso eu tive que fazer, né? Eu não fico nessa também de ficar careta e fazer nenhuma apologia, né? Sou contra quem bebe, quem fuma, não, vai de cada um, pô. Eu conheço minha esposa bebe, ela toma 2 cervejas e fica ótimo. Então, eu não tinha mais limite, né? Eu ia beber e não parava mais. Então, isso me fez muito mal. Então, hoje eu me sinto muito bem. Eu voltei a jogar tênis, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer e que nunca conseguia, né? Porque estava sempre de ressaca. Então, e nem pensava nisso, na verdade. Então, agora, pô, eu sou muito mais saudável do que 10 anos atrás. Com certeza. E assim, me faz bem, porque eu já não tenho mais 30, né? Não tenho mais nem os 40, 50. Estou com 48 anos de idade. Então, isso me faz dar um gás a mais, sabe? Essa coisa. Não sabe não porque você é jovem, mas assim, isso, para você entender, me deu um gás a mais. Assim, eu me sinto mais jovem, sabe? Sim. Com mais vontade de fazer as coisas. Eu me sinto com vontade de gravar meu disco solo, né? Meu trabalho autoral, terminar o livro, montar o meu curso online também, que esse livro vai se transformar num curso online. Eu quero que volte a tocar. Claro que eu quero voltar a tocar num bar e tal, né? Mas eu confesso que não tenho mais essa paixão por tocar num bar e ver lá, doidona e tal. Eu não tenho mais essa paixão. Eu quero muito poder fazer um trabalho em teatro, viajar talvez o Brasil com um workshop, viajar. Eu sou endorse da Pearl, que não também, e eu tenho o maior apoio dos caras lá. Então, quando eu lançar o livro e a gente puder viajar e poder ter público, fazer as coisas, eu pretendo fazer um monte de workshop e pretendo, por que não, sonhar em viajar o Brasil inteiro, né? Fazendo workshop, divulgando o meu trabalho, meu livro, minhas músicas, né? A forma como eu penso música hoje em dia. E tem o trabalho da Mini Rock também, que a gente está gravando coisa nova. Eu trabalho a Cláudia Sou, minha esposa, ela está gravando umas músicas autorais também, que não tem a ver com a Mini Rock, umas músicas dela, que ela fez agora na pandemia, que são bem legais. E naquele momento, a gente ficou preso, nesse tempo todo a gente ficou compondo em casa e trabalhando. Eu trabalhei muito no livro, coisa que eu ficava sempre sonhando, mas empurrava com a barriga. Então agora eu sentei a bunda no banquinho e comecei a tocar, escrever. Ele tá faltando 5 páginas para eu terminar ele. Então, em breve, eu acho que esse ano eu consigo lançar ele ainda. Tomara. Manda pra mim, pra gente divulgar aqui na página. Claro, você vai receber um exemplar, sim, com certeza. Valeu, de presente. E aí, pô, tocar com a Little Wolf é legal. A Little Wolf teve uma primeira formação com um menino, Otávio, que tá morando na Austrália. Ele foi lá estudar, fazer uma faculdade de música e de fotografia, tá bem pra caramba lá, já tá fazendo show com o público lá, né? E eu e Felipe Wolfson, eu conheci Felipe porque ele tocava com um aluno meu de bateria, era o baterista da banda dele. Aí depois eu disse, depois de velho eu fui tocar com o cara, né? O Lobinho, você deve conhecer, ele é guitarrista da Papa Ninfa também. Então a Little Wolf é bem legal. E a gente chamou Josias, baita baixista. Eu já tive altas bandas com Josias também, a gente se entende bem pra caramba. Então Little Wolf é um trabalho legal. A gente pensa em fazer um trabalho autoral também. Parou tudo por conta da pandemia, né? Tudo parou, tudo a gente ficou parado. Big John Siqueira, o último trabalho que a gente fez foi tocando lá no festival de jazz de Gravatá. A gente fazia as canjas, depois o pós-festival lá no Barito Bistrô. Todo mundo ia jantar lá, então a gente ficava tocando lá e toquei com muita gente também, o ano passado, antes da pandemia, antes da gente fechar tudo, né? Tu chegou a tocar no Festival de Inverno de Garanhuns ainda, na época que era em Garanhuns? Aliás, eu toquei com Lula Corte, né? Eu toquei com Lula Corte, eu, o Cegão e Sérgio Negão. Era Lula Corte e o Triângulo do Poder.
Eu fui o último baterista a tocar com Lula, eu e Cássio Cunha. Eu toquei com Lula, a gente gravou aquele material que tem, para quem não sabe, tem um material super legal do Lula Cortes na internet, no YouTube, que é o Observe e Toca, Malakoff. Era produzido pela Torre Malakoff lá. E foi produzido por Yuri Friberg também, que produziu o disco de Mostego. Esse é um mini documentário falando sobre a história da vida dele, assim, da arte, da música dele, e a gente tocando, tem umas 4 ou 5 músicas, eu acho. Então ele morreu e não viu esse trabalho pronto, pra você ter uma ideia. Então esse trabalho eu tenho até em DVD ele aqui, mas hoje em dia tá lá no YouTube, né? Tá disponível lá no YouTube, lá tem, eu acho que são uns 40, 45 minutos de mini documentário. Se você não assistiu, assista, que é bem legal, bem interessante. Ele se chamava Lula Cortes e o Triângulo do Poder. Era eu, Mostegão e Sérgio Negão, baixista da Má Companhia, que tocou antes também com ele no baixo. Era porrada, velho. E no ano depois da morte do Lula, a gente tocou lá fazendo um tributo a Lula Cortes, onde eu toquei com todos os artistas, né? Toquei com toda a gente do Rio, de São Paulo, de vários artistas. A gente montou um tributo onde tinha uma banda base e eu fiz parte da banda base. Tive o privilégio, a honra de participar disso e foi incrível, assim, incrível, incrível. Para falar do lance do livro, esse livro já tinha surgido há muito tempo, a ideia. A gente tocava no Canela Gastrobar e Cássio morava no Rio de Janeiro, tocando com o Alceu, mas morava lá no Rio de Janeiro, dava aula lá e tocava com outras pessoas lá também. E Cássio sempre que estava aqui em Recife, ele ia domingo lá no Canela para ver a gente tocar. E aí, a gente já se conhecia, ficamos amigos e tal, né? E aí ele começou a me falar sobre o lance da metodologia Spivak. E ele teve uns problemas de coluna sério por conta da técnica, e ele conheceu o Christian Noyes, que era um produtor da Globo e gravou um monte de coisa no Brasil. E Christian apresentou essa técnica para ele, enfim, tem um mini documentário também, uma entrevista dele no YouTube, que depois eu te mando também, que é super legal. E eu lembro que num dia ele estava na casa de Ebel, assim, eu fui na casa de Ebel para comprar baqueta, lá, no apartamento. Ebel é meu vizinho, a gente sempre foi vizinho também, outra curiosidade. Quando eu morava na Caxangá, Ebel morava na Caxangá. Quando eu vim morar nos Aflitos, Ebel veio morar nos Aflitos. A gente sempre foi vizinho também. É uma república de bateristas na Caxangá. É muito legal, muito legal. Eu não sou nem o melhor baterista do meu bairro, tá vendo? O melhor baterista do meu bairro. A concorrência é alta. A concorrência é alta. É sacanagem. Aí eu lembro que eu ia na casa do Ebel pra comprar baqueta e Cássio tava lá. E aí eu falei, poxa, Cássio, eu tô lembrando daquele negócio que falou sobre a técnica, a movimentação, um negócio mais relaxado pra tocar, porque eu tô com muito calo, tô com dor o tempo inteiro no braço, no ombro, etc e tal. E tocar tava virando um sofrimento pra mim. Eu vivia na múmia, né? Cheio de bandagem no braço, no dedo, esparadrapo, aquela coisa toda. E eu achava ridículo aquilo, assim, porque eu não sabia também, ignorância. Depois de velho, já ter trabalhado com um monte de gente, ter tocado um monte. Não ter tocado ruim não significa que eu tocava mal, mas a técnica não estava me ajudando, né? A técnica estava me prejudicando o meu corpo, entendeu? De tanto tocar. E aí foi quando eu comecei a estudar com o Cássio, e ele me apresentou a metodologia Spivak. Eu não cheguei a fazer toda a metodologia, não, que é todo um negócio, mas as poucas aulas que a gente fez, ele me ensinou o caminho das pedras, que foi a técnica, de como segurar na baqueta, de como usar o meu corpo, o movimento, o porquê dos movimentos, né? O link dos movimentos através das notas, dos rudimentos e tal. Cara, isso mudou minha vida. Isso realmente mudou minha vida. E aí foi justamente com a mudança de vida mesmo, pessoal, né? Eu consegui mais tempo, mais saúde para estudar, então eu estudei mais. Então isso eu considero que nos últimos 2 anos, assim, eu dei um salto gigante, assim, falando isso parece que todo mundo diz, tá tocando pra caramba e tá se achando. Não, eu sempre acho que tá ruim, tem que melhorar. Mas assim, perto do que eu tocava 5 anos atrás, realmente eu dei um salto técnico, assim, de coisas que... eu até falei numa live outro dia, eu vou explicar isso fazendo uma analogia, você vai entender bem. Alguns rudimentos, quando você não tem a técnica específica para fazer, você acaba deixando de lado, né? Você estuda bateria, você sabe que às vezes você vai, não sei fazer isso direito, ou então me machuca, ou então dói, ou então fica feio, não sei fazer, o cara vai deixando de lado. Acontecia isso comigo com Swiss Army, que é uma tercina com toque duplo precedido de um flanco.
né? Eu fazia isso, mas eu fazia puxando com os dedos e ficava tudo barulhento. E eu disse, pô, Tony Williams faz isso bem pra caramba, como é que ele faz aquilo? Eu não consigo. Ah, deixa pra lá. Então deixei pra lá. Quando eu fui descobrir como se executava corretamente, usando uma técnica mais adequada, e como o rebote, usando o rebote da baqueta, a sonoridade que isso tinha, cara, isso mudou, né? Hoje eu uso um monte de todos os rudimentos para eu consigo usar tecnicamente melhor, né? Então eu falo sempre para meus alunos, é como se a galera fosse deixando palavras, esquecendo palavras, sabe? Esquecendo palavras, porque rudimentos são a linguagem baterística, né? Assim, a gente usa esses rudimentos para criar essas frases, o nosso vocabulário, os nossos grooves, né? Tudo isso, então. Então, é como palavras, sílabas e textos. Se eu quero dizer alguma coisa e não sei a palavra que usar, então você vai substituindo por um sinônimo que fica feio, não faz sentido, às vezes. Então, quando a gente faz essa história de não estudar direito alguma coisa e deixa de lado, parece que a gente, né, vai queimando o cérebro, assim, a gente vai sumindo, vai fragmentando coisas da cabeça da gente. É exatamente como se eu tivesse que fazer uma redação, e escrever aqui para você tudo isso que eu estou falando e me faltasse falar bateria. O que é aquela palavra? Não, sabe? Você vai tendo uma fuga. Isso. Você fica mesmo com amnésia. E você vai meio que criando uma bolha, você vai criando uma bolha e se limita, você fica com um vocabulário desse tamanho, né? Isso, e fica uma amnésia baterística, né? Porque você não tem nada, você sabe o quê? Eu vejo um monte de baterista aí, o cara tá tocando bem, assim, sério, mas certo, ele tá tocando legal, um estilo ali, mas bicho, só sai singles, velho. O vocabulário do cara é singles, um vez quando ele bota um duplo, ou seja, ele não tem nenhum acesso à movimentação, à rudimentação disso, né, de drags, de atamaquinhos, de flans, de coisas. Não que isso seja também a coisa mais, tem que ter para uma música ser bonita. Não precisa nem ter bateria para uma música ser bonita. Eu escuto milhares de músicas que não tem bateria, né? Então, é isso. Mas quando a gente estuda mais conhecimento você tem. E aí é que entra uma armadilha também, né? Você vai estudando mais, se você não tem cabeça... Eu tive sorte, ao mesmo tempo que me machuquei muito durante muito tempo, eu tive sorte porque eu tive uma maturidade já, né? Assim, a idade dá para sacar que tudo que eu tô aprendendo agora não tem nada a ver com solos e virtuosismo e tal, não sei o quê. É para usar para música, para eu conseguir tocar mais relaxado e a sonoridade chegar melhor e o meu time chegar melhor. Então, usar para música, realmente é aquela coisa de usar toda a sua técnica para música e se ela precisar, se não precisar de nada, você toca. Se precisar de um chocalho, você balança o chocalho e tá lindo. Eu tento colocar isso na cabeça da molecada, né? Para que eles consigam não passar pelos perrengues que eu passei. Eles consigam amadurecer esse sentimento musical, né? Esse aprendizado musical mais cedo. O cara com 15, 16, 17, 20 anos, eu sei que é difícil, porque precisa realmente de uma idade para você vivenciar coisas, que é natural da vida, né? Você precisa passar por algumas coisas, a decepção amorosa, aquela coisa toda e tal. Você começa só a dar valor à balada quando a mulher dá um pé na bunda do cara, a namorada, aquela coisa toda. Mas assim, quanto mais cedo tiver consciência de que você precisa estudar a técnica e a técnica é uma ferramenta para se usar, para você usar o seu instrumento bem, para fazer bem. E se você fizer o seu instrumento bem, tocar bem, fizer o seu trabalho bem, todo mundo vai te chamar, todo mundo vai querer que você toque sua música. Então você vai conseguir muito trabalho e você vai conseguir viver melhor assim com isso, né? Eu acho que esse é um grande lado importante da técnica. Porque muita gente confunde técnica com virtuosismo, né? E velocidade. Exato. A galera nova tá muito pirada nessa coisa de gospel shops e velocidade. Né? Tem um amigo meu que faz um negócio em sextina, lá rápido pra caramba. Eu disse assim, certo, agora eu faço esse groove aqui, cocheia reto a 50 vezes em cima do clique. Não cai. O cara não consegue fazer. Era o que eu te perguntar, Jô. Eu não podia deixar passar. Até quando eu pensei em te chamar e te convidar lá atrás, eu vi ter uma história teu sobre o pessoal que, assim, que quer estudar e já quer expor a coisa, né? Como é pra tu, assim, esse desafio de chegar a alunos, e aí se tu quiser contar histórias assim também, de ter alunos que já quer chegar e virar baterista de rede social, digamos assim, tá entendendo? Como é que é pra tu? Como é que tu lida com eles? Assim, o pessoal chegar e já quer
Não, já quer aprender a tocar rápido, enfim, técnica, e às vezes muitas coisas que nem você acabou de contar, né? Encurtar o caminho. Isso. Como é que é pra tu, assim? Como é que tu lida com os alunos que chegam assim já? A gente passou por uma fase onde ninguém queria estudar, assim, que estava bem difícil, assim, ninguém quer estudar. Aqui a molecada por conta do YouTube, né? Você vê todo mundo no YouTube, o cara chega lá, vê aquele vídeo do YouTube e o cara quer fazer igual. Não sabe o jovem, e aquele cara que postou aquele vídeo no YouTube tocando pra caramba, fazendo aquilo, ele demorou anos para ter aquela técnica para fazer aquilo, né? Só que a gente vive um mundo muito imediatista, né? Aquela coisa dos 15 segundos, né? Então, o cara tem a palma do mundo, o mundo na palma da mão, né? Literalmente, né? Com o celular você fala com todo mundo o tempo inteiro e vê coisas o tempo inteiro. Então, o moleque acha que vai parar ali algumas semanas, alguns dias, vai estar fazendo aquilo que o cara fez. Só que o cara faz aquilo há muito tempo. E aquele vídeo lá que ele postou de 1 minuto, sei lá, 2 minutos, é apenas uma coisa, é um detalhe, entendeu? Então, muita gente que quebrou a cara com isso. A galera que quebrou a cara está voltando hoje em dia para estudar. Então, a gente está vivendo um novo momento, que é uma galera que quer estudar. O que acontece também é que muita gente quer estudar por hobby. Eu tenho poucos alunos que chegam para mim assim, pô, eu quero ser baterista profissional. São pouquíssimos, é a minoria. A maioria quer tocar porque ama música, porque é um hobby, porque acha legal a bateria. Alguns nem sabem por que querem tocar. E aí, na primeira entrevista, o cara já vê que não é aquilo. Às vezes faz uma aula e não vai mais, né? E aí não tem a ver comigo. Às vezes a pessoa não sabe o que quer. Né? Mas quem chega lá dizendo que quer é o lance de você fazer por hobby. A galera acha que é mais fácil, entendeu? Por conta dessa imediatez, né? Hoje em dia você manda uma mensagem, o cara manda pra mim tudo, eu comento pelo WhatsApp, não tem mais nem e-mail, se eu quiser, né? A gente troca. Então acha que a aula também, pô, você me dá aí um exercício aí, eu vou sair tocando. Então tem um monte de coisa, cara. Tem muito de como aquele lance que eu falei lá no começo de como estudar, né? Não só o que estudar, como estudar. A concentração para estudar, o negócio, a movimentação, o corpo, a movimentação, o jeito de segurar na baqueta, começa com isso. Então eu faço uma entrevista antes. Tem uma entrevista antes para fazer as aulas comigo. Você chega lá, faz uma aula experimental comigo lá na Escola Minami. E a gente começa a bater um papo para se conhecer. E ali é onde a gente vê o que a gente pode trabalhar no aluno. É óbvio que eu dou aula séria, minha aula é séria, eu não faço, vamos aqui agora, a primeira aula você vai tocar uma musiquinha aqui, parabéns a você. Não acho legal. Eu ensino como se eu fosse ensinar o estímulo que ele tem, inclusive a galera que quer fazer, tem vários alunos que fazem por hobby, e eles se sentem super motivados, porque eles mesmos falam assim, pô, você me ensina como se eu fosse um profissional, como se eu quisesse ser um profissional, isso me dá um gás para eu aprender de verdade. Porque aquele negócio, não interessa se você vai ser profissional ou não, mas toca de direito, né? Tocar com propriedade o instrumento. Você vai ter uma banda, você vai fazer um cover de botar, como você falou, né? Se o cara quer ser youtuber, sei lá. Pô, o cara vai tocar com uma técnica ruim, com um som ruim, com afinação ruim, porque não sabe, então vamos aprender a executar tudo direitinho. Afinar o seu instrumento, a tirar som dele, tocar dentro do time, a acentuação, né? A dinâmica. Ontem lá na escola eu estava estudando e aí faltou um aluno, atrasou, e eu fiz uma livezinha mini no meu Instagram, falando um pouco sobre dinâmica, porque a galera não respeita a dinâmica, né? Que acha que dinâmica tem a ver com velocidade também, que não tem nada a ver, né? John Bonham tocava músicas lentas, um slow blues, né? Uma coisa bem lenta, só que muito forte. E já bateristas de jazz tocam coisas super rápidas e super baixinho, né? Com vassourinha. Então essa coisa é muito confusa ainda na cabeça dos alunos novos, né? E da galera que também não conhece. E aí o que acontece muito da galera que tá, os robistas, é que eles começam a descobrir mais música, porque realmente eles não entendiam de música. Que é aquele lance, pô, eu quero tocar bateria, né? O cara chega, eu quero tocar bateria. Mas você conhece que música? Que tipo de música você gosta? Onde é que você consegue reconhecer a bateria numa música? Você sabe onde é que está o tempo 1? Sabe qual é o ritmo que está sendo tocado? Então, tem um monte de coisa a ser trabalhada assim que as pessoas não se preocupam, né? E aí tem um monte de outros professores por aí, tem um mundo, né, de professores pela internet, e tem fórmula mágica, né? Aquele videozinho famoso, o cara chega assim, eu tenho a fórmula mágica, você vai aprender a tocar em 2 semanas no meu curso online e tal, não sei o que. Mentira! É tudo mentira, tudo balela, não existe isso. Tem que ser com diversão. A gente morre de rir nas minhas aulas, é super divertido sempre. Se for aquela coisa asco, aquela coisa Whiplash, né? Whiplash é foda. Eu acho aquele filme ridículo, né?
porque aquilo queimou muito os professores. Muita gente que acha legal aquilo, não, porque o desafio, porque o professor. Aquele cara nunca foi professor, o personagem, né? Eu digo no filme, o personagem, o professor era horrível, não era um professor, e aquele menino nunca foi aluno também. Ele queria, ele não queria tocar bem. Isso. Ele não queria tocar bem, Verdade. ele queria tocar pra impressionar alguém. Então, tudo errado. Isso, Tudo exatamente, exatamente. O menino, eu sinto que o personagem, eu fico puto com o filme. Eu gosto do filme e tal, tecnicamente, visualmente e tal. Mas, por exemplo, o personagem lá do aluno, do suposto aluno, ele só toca a bateria, velho. Ele não dá um passeio, ele não sai pra tomar. Ele só pensa em bateria, ele não. Tipo, não parava nem pra tomar uma, velho. Pô, todos os bateristas de jazz viam que as obras que ele queria tocar, os caras tomavam, velho. Pô, que careta do caralho. Tá ligado? Eu acho que você definiu bem, velho. É assim, não é um professor e não é um aluno ali. Ele fez uma loucura. Assim, mas a ideia do filme não era bem isso, entendeu? Uma treta grande com o Wynton Marsalis, porque a locação das gravações desse filme foram lá na universidade, onde o Wynton Marsalis é chefe lá, né, de setor musical. É uma universidade lá nos Estados Unidos. E ele, depois, quando o filme saiu, ele disse, pô, se eu soubesse que o filme era uma queimação, assim, de o professor jogando uma cadeira, dando tapa na cara dos alunos, isso dentro do meu estabelecimento, aqui dentro da minha universidade, eu não deixaria ter sido filmado. Porque aquele negócio, uma coisa é a gente ver o Hulk, né? Um cara verde se transforma e pula e o Homem de Ferro sai voando. A gente é uma fantasia. Mas para a maioria da galera que é leigo, que não sabe disso, acha que isso acontece no mundo real. Entendeu? Então isso é um queima para arte, para música, para quem trabalha com o ensino. Então isso já de cara, quando eu comecei a ver o filme, eu disse, pô, que filme ridículo, velho. O cara não contou uma história e não mostrou, e é ridículo porque tem um contraponto. Não teve nenhum outro professor legal que dizia assim, pô, por que você tá fazendo isso, cara? Você é um péssimo aluno, professor, você tem que ensinar as pessoas assim, não é assim que se ensina, sabe? Se tivesse um contraponto, eu ia dizer, pô, então, né, analisar aí as pessoas sacarem um pouco, né? E o aluno também, aquela história do cara, não cai a baqueta e o cara nem ajuda ele a pegar. Bicho, isso não existe, cara. Isso não existe. A galera, um monte de molecada nova, está falando, porque a concorrência, porque os caras, porque o outro que faz mais do que o outro. Bicho, quem estuda num negócio sério, numa universidade, não existe isso. Todo mundo é brother e todo mundo se ajuda. Dá pra mim. Eu já queria te agradecer mais uma vez, a gente tá chegando já quase ao final, onde eu faço um bate-bola final com o convidado, tá? De pegar indicações tuas. Mas eu quero que tu fale a tua história com as marcas que te apoiam, a Pearl e a Feel Good Pads, né? Queria que tu falasse um pouco também, fica à vontade. O lance dos patrocínios foi, assim, aquele negócio também. Hoje em dia também tá difícil isso, né? Na época que eu fui patrocinado, a primeira empresa que me patrocinou sobre alguma coisa foi a Prime, Baterias Prime. E não foi por causa da bateria, não. É porque eu tinha uns pratos Maino antigo e foram roubados. E tinha um amigo meu lá de uma loja lá no centro da cidade, Ronaldo, ele é baixista, grande baixista também, tocou com o Marcelo Pomp, tocou com uma galera. Quando a Maino chegou no Brasil, a importadora, né, a empresa de pratos, ele queria colocar na loja dele. E aí o cara falou assim, poxa, eu preciso de alguém que conheça a marca, que goste da marca, que já tem usado para a gente patrocinar. E aí ele lembrou que eu tinha esses pratos e que foram roubados. E a gente acertou um contrato. Então eu fui o primeiro endorse aqui de Recife dos pratos Mylon, e ele também estava importando a bateria Prime. E aí de quebra ele já me bateria também. Então, pô, ficou legal. Eu fiz 3 anos de contrato com ele. Tô falando isso na minha vida entrou assim, eu nunca quis. Porque hoje em dia neguinho quer tocar bateria para ser patrocinado por alguém, para ser patrocinado por marca de bateria, para ser patrocinado, quer ganhar um prato, quer ganhar uma bateria, quer ganhar uma coisa. Não existe isso, cara. Eu quero tocar bateria porque eu amo bateria, porque eu quero fazer música. E a bateria é só uma ferramenta para fazer música. Não quero sair no meio da rua fazendo solo de bateria aí, porque ninguém aguenta, não. Eu tenho feito um solo de bateria porque eu não estou podendo encontrar meus amigos para tocar. Mas, assim, então, está muito confuso isso ainda. É legal a gente falar sobre isso. Então, através do trabalho que eu fiz com a Prime, que eu descobri também como trabalhar, o que eu preciso fazer como endorse, né? Chegou até os ouvidos do pessoal da Pearl, e a importadora única, né? A Pearl Brasil, a PBR, Ricardo Dapes, que é um grande amigo, ele é argentino, mora no Brasil há um tempão, é uma figuraça, a gente ficou super amigo, assim, ele me ajudou muito durante essa pandemia, é um cara sensacional. E aí eu conheci também Atos Costa, que
era da banda Zero, aí disse, poxa, bicho, todo mundo que trabalha na April, que tá lá de sócio da April, André Jung, que era o baterista do Ira, os caras que eu, lá naquela história, lá do Festival do Disco, de 83, assistia, sabe, no Chacrinha, eu assistia esses caras no Chacrinha, pô, e hoje estou podendo trabalhar com eles, assim, eu tenho um grupo de WhatsApp com os caras, velho, então isso é uma realização fodida, assim, para mim, né, para muita gente não vale nada, mas para mim tem uma grandiosidade nisso, assim, de eu poder ter o privilégio de ser amigo desses caras, assim, ser parceiro deles, né? E conseguir trabalhar e usar um instrumento que é foda, né? A minha bateria, eu tenho uma Session, eu tenho duas baterias da Pro. Tenho uma Soundcheck, onde eu levo para todo quanto é lado, que é uma que palpa toda a obra, e eu tenho a Pro Session Studio Classic, que ela é uma super bateria, incrível, assim, onde eu gravo coisas com ela, já fiz shows ao vivo também, algumas lives nesse último tempo, e é um instrumento absurdo, assim, absurdo. Absurdo, é um instrumento para o resto da vida, assim. E eu tô, já estou mais de 7 anos como endorse da Pearl, e eles me ajudam muito, e aí entra o lance da Feel Good Pads, foi recente, assim, conheci Cauê da Feel Good, ele é do Rio de Janeiro, e aí comecei a comprar os pads, achei legal, através de Cássio me indicou, e comprei um pad, achei legal, comprei 2 pads, aí comprei mais coisas, aí fui indo, hoje a gente tem uma parceria grande, assim, né, bem legal, o que eu precisar, eu comecei a fazer uma propaganda, uma divulgação boa, então virou parceiro, né? Eu acho que é aquele negócio. Muita gente faz o caminho errado. Você quer ter as coisas para depois achar que é legal. Não, eu preciso conhecer alguma coisa. Várias marcas de baqueta já me ofereceram patrocínio. E até me mandaram pares de baqueta. Quando eu toquei, eu não gostei. Então, eu não vou usar um negócio que eu não gosto, né? Que é o primeiro passo disso. Eu não vou fazer propaganda só porque eu estou recebendo um negócio de graça. Não dá para mim. Isso não faz parte da minha vida, né? Então, eu acho que eu gosto de uma parceria quando eu uso e acho legal. E é legal e funciona. E quando eu vejo o trabalho coerente e respeitoso do outro lado também. Né? Se você não tem um negócio lá, a marca é boa, mas o importador tem umas falcatruas, de repente não é legal, o cara vai... Bicho, eu não quero me envolver em treta com nada, velho. O cara lá do outro lado, o pessoal da Pearl é super legal, super profissional, super competente. Uma galera sensacional, assim. E o Cauê também, é um cara que só cresce, né? Ele está crescendo cada vez mais, está com os produtos agora com assinatura do Aquiles Priester. Então, o Aquiles está levando ele para um outro patamar, né? Então, acho que isso só tem a crescer. Quem trabalha direito, faz as coisas certas, do jeito correto, a tendência é só crescer mesmo, assim. Digamos que acabou a pandemia hoje. Tu vai fazer um show amanhã. Fala do teu set. Tipo, como é que tu gosta de montar o set, para além da bateria? O que é que tu gosta de baqueta, de prato? Depende do trabalho que eu vou fazer. A primeira coisa que eu penso é isso. Assim, vai fazer um acústico, eu vou usar bumbo, caixa, chimbal e um prato. Pronto. E vou levar 3 tipos de baqueta. Uma baqueta normal, uma rod stick e uma vassourinha. 2 vassourinhas, uma de aço e uma de nylon, por exemplo. Né? Se for uma gig acústica. Se for um show maior, banda mesmo e tal, aí eu vou levar um setup que eu fico confortável, dependendo do que for. É mais rock, eu vou levar tambor maior. É um negócio mais blues, eu vou tocar um tambor menor. O lugar pode fazer barulho, não pode. Tudo depende de onde você vai tocar. Que é outra coisa que a gente aprende, né? Eu não tenho setup, o meu setup é esse. Eu tenho um monte de setup. Eu gosto de alguns pratos, assim, eu tenho alguns pratos da Mino ainda, que eu adoro. Desde quando eu fui endorse, eu uso e acho sensacional. Eu tenho pratos da Sabian, eu tenho umas invenções que eu faço com crashes e splashes da Mino, assim, os outros pratos que eu tenho misturo alguns. Eu misturo uns pratos da Sabian com uns dry da Mino, boto correntinha, tiro correntinha, descobri com aquele esquema que o Benny Grab faz com imã no prato para abafar o prato. Enfim, tem uma série de coisas, né? Eu gosto de usar, eu estou usando a baqueta que eu uso já há muitos anos, que é o que eu estou querendo um parceiro para desenvolver ela, se você souber de alguém, me ajude nisso. Um dia que você souber de alguém que disposto a fazer uma baqueta para mim, eu prometo dar bons frutos para o investidor aí. Eu uso a baqueta do Benny, assinatura Vic Firth, porque ela é uma baqueta que... primeiro que eu acho ele genial, esse cara eu sou muito fã dele, assim, já há muito tempo. Eu acho ele diferente de todos, assim, acho que ele é fundamental, assim, na arte do mundo. E os livros, os DVDs dele, enfim. E esse lance da baqueta que ele fez quando agora ele era artista de outra marca, da ProMark, agora ele é da Vic Firth. E aí ele foi para a Vic Firth e fez uma baqueta que ela
ela tem um grip, né, de 5B, parece uma 5B, mas ela tem um afilamento maior, tipo uma 5A, o pescoço é mais fino para ter um rebote maior e uma ponta menor até do que uma 5A. Então isso é incrível, porque ela tem um peso legal, um equilíbrio bacana, um som de prato bacana e me dá o rebote, que é tudo que eu, nos últimos anos, venho estudando tecnicamente preciso. E as outras baquetas não me dão. Nenhuma. Nem as que são bacanas e os caras super gente boa, que entram em contato comigo pelo WhatsApp e mandam um par para mim, eu agradeço. Mas aí eu digo, pô, bicho, não tem como você afiar esse pescocinho dela, diminuir a ponta, fazer... Não, os modelos que a gente trabalha são esses, então não serve para mim, cara. Então eu só vou realmente assinar, botar o meu nome, assim, ó, fazer uma assinatura, Jô Pinto, quando tiver uma baqueta próxima da que eu tô tocando. E é isso. A bateria eu sempre uso Pearl, né? Tem um know-how grande usar Pearl, sempre quando eu vou com alguns shows que contratado, né, casamento, ou shopping, ou, sei lá, eventos particulares, eu falo que eu sou endorse da Pearl, os caras levam uma Pearl para mim. Isso é um negócio bacana. Já aconteceu de eu ir tocar em Fortaleza e o pessoal da Pearl de lá levar para mim. Então isso é um negócio bacana, você sempre toca com um instrumento bom. Isso também é bem legal. Última pergunta, Jô, antes da gente ir para o bate-bola final. A gente falou o tempo inteiro aqui do Jô Pinto, professor, enfim. Mas o Jô Pinto, consumidor de música, como é que tu consome música? Tu é do tipo que coleciona vinil, enfim, como é que é? E se tu usa bastante o streaming, acho que deve usar, né? Como é que é? Tu tem uma coleção de discos, alguma coisa desse tipo? Eu sempre usei. Eu tinha coleção de discos, mas ficou tudo no Rio Grande do Sul. Quando eu me mudei, já naquela época, eu já disse, pô, não vou levar vinil, cara. É uma tralha gigante, né? Você bota 10, 20 LPs, 30, 40, 50, não tem como levar. Então eu deixei a minha coleção com o meu sobrinho lá. Ele tem alguns ele vendeu, outros ele tem lá que são bem legais. Eu tenho o Who's Next importado, gringo, Que comprado massa, na gringa pelo meu cunhado do The Hook, e tá lá. E tá, quando eu viajo lá para o Rio Grande do Sul, agora eu não viajo por causa da pandemia, mas a última vez que eu viajei a gente ouviu lá, botou lá na vitrola e tocando direitinho, sem nenhum arranhão, sensacional. E hoje em dia a gente é tudo pelo celular, né, cara? Eu trabalho pelo celular, mando e-mail pelo celular, tudo através do celular. Eu sou velho, mas a modernidade chegou para todo mundo, né? Então é Spotify, eu uso Spotify, apesar de achar uma merda essa coisa dele não mostrar quem gravou, não tem ficha técnica, não diz o ano eu que também. gravou, não diz o Odeio produtor. isso. Eu acho isso uma merda. A juventude, eu mostro, cara, você viu o disco de fulano de tal, quem gravou aquela bateria foi Tony Williams, sei lá, foi Elvin Jones, o disco assim, não sei quem é, porque eu conheço essa música, mas não sei de quem é. Eu escuto isso dos meus alunos, pô. O cara ouve lá, assim, alguém manda um link, ele aperta e ouve a música, e aí ouve umas músicas de 3 segundos, né? E a música hoje em dia não tem mais introdução, já vai direto pro refrão, aquela coisa imediatista. Eu acho que está tudo muito complicado. Respondendo bem a sua pergunta, tentando responder bem, eu consumo ainda as coisas que eu amo, sabe? Eu volto no tempo, porque eu queria muito consumir coisa nova, mas está muito difícil de ver coisa nova com qualidade, sabe? Alguns alunos me apresentam, olha essa banda aqui e tal, aí eu vou ver o Rival Sons, pô, legal, mas é Led Zeppelin, cara. Led Zeppelin, eu já ouvi tudo do Led Zeppelin. Eu queria uns caras fazendo rock diferente, pô, me mostra um rock novo, misturado com eletrônico, com lambada, não sei lá o que, velho, mas faça alguma coisa que me emocione, né? Fazer coisa que é copiado, mesmo groove, não, mas o time, a bateria do cara parece do John Bonham. Grande coisa. Pior ainda, né? Porque esse time já existe, cara, não tem personalidade. A juventude hoje não tem personalidade nos negócios, né? E é isso que eu tento fugir pra caramba. Então, quando eu falo de música, até do que eu quero criar, eu não vejo essa música. Pô, adoro uma música. Morar no Nordeste e conhecer a cultura nordestina me fez crescer musicalmente pra caramba, né? Mas assim, eu não sou aquele cara, pô, eu não vou tocar um forró, eu não vou tocar um frevo, né? Por mais que eu cresci no meio do rock. E mesmo hoje em dia, o meu rock não é mais rock, entendeu? Se eu for compor uma coisa, não tem um quê de rock. Eu adoro jazz, eu adoro funk, eu adoro soul, eu adoro os ritmos nordestinos, eu adoro samba, jexai, tudo isso está misturado no meu play, entendeu? A minha composição, e eu acredito, como o Miles Davis, olha a modéstia, né? Não, mas o Miles Davis já fazia isso há muito tempo, grandes músicos já fizeram lá atrás. Não ter rótulo, música não precisa ter rótulo, sabe? Isso é minha opinião. É óbvio que eu respeito toda e qualquer cultura regional, né? O samba do Rio de Janeiro, o frevo daqui, a música gaúcha lá do Rio Grande do Sul, né? A paneira e as coisas todas. Enfim, mas
a minha música que eu quero fazer, que eu gosto, é uma música de fusão, assim, que não seja o fusion careta, aquele virtuoso, que todo mundo fala em fusion, não, todo mundo pensa naquilo, né? Não, é uma música que a gente consiga ouvir um monte de coisa. Primeiro, ser tocado bem, ter timbres bons, assim, melodia legal, e que seja qualquer coisa. Pode ser samba, pode ser baião com salsa, pode ser rock com heavy metal, pode ser jazz com pop, não interessa, mas que seja bem feito. E eu acho que hoje em dia a gente passa por uma coisa triste, que não existe mais músico gravando, né? Musiquinha e bota uma bateria eletrônica, tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá, e, pô, foda, isso me deixa triste. Aí eu acabo sempre ouvindo coisas antigas, a não ser alguns caras de uns tempos pra cá que fazem alguma coisa, tipo Ron Spillman, que é um guitarrista alemão, e o Benny Greb toca com ele, gravou alguns discos, agora ele gravou um novo recente também com outro baterista, teve outros 2 bateristas que tocaram com ele, e é sensacional, ele canta demais, toca bem guitarra pra caramba, a música é legal, os timbres, e é gravado cru, assim, no estúdio na sala de casa dele, assim. Essa tecnologia permite isso também pra galera que sabe fazer, né? Então a gente escuta a bateria muito viva, assim, sem muito programação, né? Sem muita coisa. Enfim, tá difícil, assim. Se você souber de coisa nova, por favor, me ajude, me mande. Mando sim, eu vou algumas coisas. Assim, mas eu confesso a você, cara. Eu lembro da última coisa que eu ouvi legal foi o Muse. E olha que já tem tempo, né? O Muse já não é mais novo. Mas quando eu ouvi, eu disse, caramba, tá aí uma coisa nova. Os caras misturam eletrônico com heavy metal, com rock, o cara canta agudo, é um negócio, sabe? Aquilo me impressionou muito, assim. Eu disse, poxa, tá aí, alguma coisa diferente no mundo. O resto parece tudo cópia de tudo. Quando o cara faz rock, quer ser cópia de Black Crowes, quer ser cópia do Led Zeppelin ou de Stones. A banda, quando é mais popzinha, tem as harmonias dos Beatles. Pô, aí a música brasileira, que era riquíssima, que eu amo, Gil, Caetano, Gal e todos, né? Os mineiros, adoro a música mineira e tal. Pô, vê o cenário da música mineira que era nos anos 70, né, e 80. E hoje em dia é difícil, né? Difícil, assim. A gente pega uma pessoa com 3 acordezinhos de violão, com a bateria programada, e acha que aquilo é legal. Pô, tem aquelas 2 meninas que tocam, pô, é chato falar isso. Mas a minha mulher, pô, mas elas são boazinhas, elas pelo menos são afinadas e tal. Não vou falar o nome delas, não. Mas elas são afinadinhas. Eu digo, cara, eu acho horrível, porque é uma música sem sal, velho. Sabe? É uma música sem. Não tem essência, não tem verdade, não tem poesia, não tem nada na letra, nada na harmonia, nada na melodia. Acho um saco, velho. Tá tudo muito chato. Eu costumo dizer que a música é meio inofensivo, assim. É um negócio pra não se indispor com ninguém, sabe? Aí faz tudo de um jeito pra não chocar ninguém. Aí passa despercebido, assim, sabe? Exatamente. Eu lembro da primeira vez que eu vi Led Zeppelin. Cara, eu caí pra trás, velho. Eu tive um negócio no estômago, assim, eu fiquei enjoado, assim, tocando, assim. O cara, eu tive um embrulho no estômago, assim, caramba, que isso, cara? Me arrepiava, assim, vendo, sabe? A primeira imagem que eu vi Mick Jagger tocando foi não ao vivo, aquele de 83 de Stones, ele dançando na frente, aquele público, o velho abrindo escala lá com a guitarra, aquele som, a gente tinha um som, caramba, velho. Na época, esse meu amigo, ele conseguia botar o VHS ligado na caixa de som do 3 em 1 dele. Cara, aquilo era sensacional. Então, eu não sei o que a juventude se impacta com o que hoje em dia, né? Porque, assim, quase nem se ouve mais com fone, né? A galera ouve música no celular, não bota nenhum fone de ouvido para ouvir a qualidade realmente disso. A qualidade diminuiu muito, né? Por conta de compressão na música, para ver. Então, eu não sei, assim, eu falo com muita gente jovem, meus alunos de 16, eu digo assim, o que te emociona, velho? Eu juro que ele não sabe responder. Na época da gente, a gente ouvia uma coisa, chegava assim, caramba, o que é isso, velho? Anos depois de muita coisa acontecer, eu conheci Black Crowes. Porra, quando eu vi a primeira música, quando eu vi Hard to Handle, Remedy, caramba, que foda, velho, esse negócio, né? Quando eu vi Miles Davis, quando eu vi Coltrane tocando, quando eu vi Tony Williams fazendo o primeiro solo de bateria do Tony Williams. Cara, o que é isso, velho? Sabe, essas coisas que impactam a gente, assim. Até hoje eu vejo coisas dos antigos que eu fico, caramba, como é que ele fazia isso em 1960 e pouco? Sabe? Em 1966 ele fazia isso, velho. E hoje não tem ninguém hoje em dia que nem sabe disso, não sabe nem que o cara existe. Então, eu falo com meus alunos, a gente está fazendo um processo novo lá com os alunos que já estão há um tempo comigo, que eu estou mandando sempre uma lista cada mês de 10 bateristas e com quem esses caras tocaram. Então, massa, o cara vai se forçar a conhecer o negócio. Não precisa gostar, mas você precisa conhecer seu instrumento, conhecer a história do seu instrumento, conhecer quem tocou bem
tem isso? Qual é a relação da época da música, né, com o seu instrumento e a revolução musical que teve, evolução que teve esse instrumento ao longo dos anos. Então, a pessoa tem que aprender isso, não é só chegar e fazer tatum-tum, tatum-tum. Não é, eu acho que é muito mais do que isso, né? Pelo menos eu penso assim. Mas tem muita coisa que eu já sinto assim, porra, isso aqui é um robô, velho, sabe? É frio, sabe? Eu tô ouvindo um robô tocando, sabe? É foda. E ainda tem outras, a galera tá compartilhando aí, até amigos meus, esses caras que aumentam a velocidade do vídeo, você já viu isso? Mas na música, o vídeo, ele tocando um drum cover, o cara tocando tudo, fazendo blá, 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 né? Ele faz estragando a música, ele pega uma música conhecida e estraga a música, na minha opinião. E aí ele faz um negócio que a cara dele fica meio, o frame, tá ligado? Fica meio à mão, não sei o quê. Diz, minha gente, isso aí, além de tudo, é fake. Lógico que o cara toca, obviamente que ele toca, mas ele ainda, para dar um efeito visual, ele acelerou o beat, tá ligado? Para aquela imagem da mão dele ficar assim, a cara dele tremendo. Meu irmão, é ridículo, velho. Eu vou te mandar um vídeo, olha isso, numa velocidade normal, de uma câmera, assim, de um celular. Velho. Caralho. Então, é ridículo, pô. O que o cara quer fazer com isso? Qual o tipo de arte o cara quer fazer, velho? Essa coisa que tu falou dos alunos de 15, 16 anos, eu também penso muito nisso, sabe? Assim, para tentar entender as gerações que vêm depois da minha. Uma coisa que me vem na cabeça, Jô, quando tu falou que os alunos não têm noção do que gostam ou do que querem, o que eu sinto é que a galera quer fazer parte de um grupo, e não importa como. Tá entendendo? E aí o pessoal consome por consumir, assim. Tá, tu vai pra... E isso eu levo até pra outras coisas, Jô. Assim, por que tu foi pro cinema ver tal filme? Não sei, eu fui porque a galera foi. Por que tu foi comer tal comida? Não foi porque a galera foi. E aí a música é a mesma coisa. Tipo, por que tu tá escutando isso? Eu não sei, a galera escuta, eu vou escutar, tá ligado? É pra fazer parte de um grupo. Pois é, eu tenho um filho de 11 anos, né? Ele ouve essas coisas porque a galera também, é justamente isso que você falou. Aí, o que meio condicionado. Minha função como pai, além de tudo, eu acho que como pai, antes de ser um pai músico, é coisa para ele, eu e a minha esposa. Ele já pensa um pouco diferente porque ele vê a gente tocando, então ele já ouve coisas que os amiguinhos deles não escutam, entendeu? A gente ouve, né? A minha esposa pega num domingo de manhã e pega outro violão e sai tocando um monte de MPB, um monte de música, ele já escuta sem querer, entendeu? Sem ele querer ouvir, já tá ouvindo isso, entendeu? Então já incorpora lá no subconsciente dele. Aí eu fico apresentando, uma banda que ele adora é Kiss, ele adora Kiss. E aí eu fico mostrando Led Zeppelin, Pearl Jam, que é uma banda que eu adoro Pearl Jam. E então ele fica ouvindo outras coisas, eu fico mostrando o que é rock, fico também mostrando para ele, que às vezes ele me mostra uma música, eu digo, bicho, desculpa, é interessante, mas não tem ninguém tocando aí deles. Como assim, pai? É um computador, isso é alguém que programou um negócio. Ele diz, mas eu acho legal. Aí eu digo, tudo bem, não tem problema, não quero, né, criar um robô aqui que tem gostado das coisas que o pai gosta. Não, de jeito nenhum, ele tem a vida dele, eu quero que ele tenha a vida dele. Ele nem quer tocar nada, né? É incrível, isso, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Agora ele quer ser tenista, né? Eu tô voltando a jogar, ele quer ser tenista, tá tudo certo. Eu sempre vejo teus posts lá, jogando tênis lá, eu sempre vejo. Massa. Boa, tô tentando, né? Tô melhorando. Faz um bem danado pra mente, cara, pra mente e pro corpo, assim, eu desopilo, é bem legal. Então, pelo menos o meu filho, eu tento explicar para ele, e ele compreende que existem outras coisas, e a validade, né, o valor que tem a música tocada por músicos, né, entendeu? Então, mas é difícil, eu acho que, e também é cíclico, né, eu acho que a gente vive uma época assim, daqui a pouco eu acho que pode mudar, pode ser sonhador meu, né, mas daqui a 10, 15 anos, quem sabe, a gente consiga ouvir mais música gravada, tocada mesmo, vai vir uma nova geração que vai dizer, pô, chega desses eletrônicos, chega de computador, vamos tocar, vamos pegar, olha aqui, ó, esses instrumentos antigos dos anos 60, 70, as válvulas, o negócio, vamos fazer isso aqui e tal. Eu acho que vai voltar, tudo é cíclico, né? Então, eu tenho esperança, ainda tenho fé na humanidade e pode ser uma bobagem no mundo que a gente vive hoje e no Brasil que a gente vive hoje, mas se eu não pensar assim, eu não consigo sair da cama, cara, para poder trabalhar. Então, tem que pensar com fé e esperança. Jô Pinto, uma música importante pra você. Uma música importante? Uma só, cara? Já chorou no começo, Jô? Pergunta fácil dessa, cara. Eu vou dizer uma, cara, que é importante pro meu filho, assim, eu cantarolava pra ele.
quando ele era bem bebezinho no meu colo para fazer ele dormir. E é uma música que tem a ver com esse processo de renovação na minha vida. Enfim, é The Long and Winding Road. Essa é importante. Até hoje me faz chorar. Agora, um disco importante pra tu. Puta que pariu, um disco só. Podia ser um disco. Caramba, como é que vai ser? Vai ser tudo assim, é? Puta merda, velho. Ainda nem chegou no fim, viu? Você não tá nem na metade ainda. Tu não visse nada ainda. Vai ter um arrebatamento. Abbey Road Beatles. Ali tem tudo. Eu vou no Beatles porque tem um monte de coisa, cara. Né? É foda. Eu podia dizer isso que eu amo. Podia dizer Love Supreme Coltrane. Podia dizer Pat Metheny, que é outro cara que eu adoro. Podia dizer discos de bateristas. Mas Beatles eu ouvi primeiro. Sabe aquela coisa que, caramba, que eu ouvi, me apaixonei, assim. Aquela coisa que, lembrança da infância, assim, de um dia de chuva e você botar o Abbey Road pra ouvir. É isso. Um livro? Cara, um livro. Eu gosto de ler muita biografia, né? Biografia. Eu já li outros livros sobre vários assuntos, assim. Eu não gosto muito dos autoajuda, né? Mas um livro que me ajudou muito. Tem um do Phil Collins, que eu ainda não li, que eu acho que esse vai ser um livro cabeceira meu, assim, que eu gosto muito. Clapton é sensacional também. Pô, eu falando um monte, tem bronca sensacional, não. Do Eric Clapton é foda. Mas vamos lá, tem um livro que me ajudou nesse processo novo de renovação, é Vivendo Sóbrio. É um livro da minha cabeceira, assim, que me ajudou muito a não pensar em álcool e ficar sóbrio. E conseguir ter uma vida sóbrio e me provar que eu não precisava do álcool para fazer nada na minha vida. Eu poderia fazer qualquer coisa sem o álcool. Esse livro me ajudou pra caramba. Então, é Vivendo Sóbrio. Queria saber, Jô, um filme que te inspire. Um filme? Cara, aí eu vou pro Round Midnight, a história de Dexter Gordon. Ou então Bird, que é a história de Charlie Parker. Acho que esse filme é sensacional. Eu assisti pequeno. Uma das cenas, eu vou citar uma cena então de Bird, né? Que era o Charlie Parker, né? Não sei se você não assistiu esse filme, assista. Quem faz o Charlie Parker é Forrest Whitaker. Sensacional. Ele tem um Oscar por essa interpretação, essa atuação, né? Então tem uma cena fantástica do filme que é o Charlie Parker, ele entra num bar onde tem uma banda tocando e ele já era famoso nessa época em Nova York. E aí o cara chega e diz, pô, o Charlie Parker tá ali no balcão, ali, ó, tomando uma dose e tal, não sei o que. Aí o cara, vamos chamar ele pra dar uma canja. Aí ele vai dar uma canja, só que ele tá sem o instrumento. Então o cara, não, você toca aqui no meu saxofone. Quando ele pega o saxofone do cara, Charlie Parker destrói, velho. Toca pra caramba, toca com sentimento, toca todas aquelas notas. A banda mal consegue acompanhar ele, aquela velocidade, a técnica, tudo, assim. Então Charlie Parker sai do palco, a banda meio que a última música do show, o cara pega o sax assim, olha pra ele e guarda, né? Pega olhando como se fosse uma coisa, uma joia rara. E guarda ele dentro do case, assim, desmonta e tal, bota dentro do case. E quando ele vai embora, ele tá com o saxofone no casezinho dele, atravessa uma ponte e ele abre o case, assim, no meio da ponte, assim, pega o saxofone e olha assim, pô, eu nunca mais vou tocar você, porque eu nunca vou conseguir tocar do jeito que você merece ser tocado depois que você foi tocado hoje à noite por esse gênio que é o Charlie Parker. E joga ele no rio. É sensacional, é fantástico. Isso eu vi pequeno, assim, aquilo já me chocou e o filme é lindo. E outra coisa, quem toca são músicos de verdade, né? Não é feito Whiplash, que é o ator. E aquele menino nunca tocou bateria na vida, né? Então, quem toca mesmo, o áudio que a gente vê é aquela história do som direto, a banda tocando mesmo, tem músicos tocando, então é sensacional. Agora pode ser um de cada um, vê? Eu vou facilitar a tua vida agora. Pô, é uma série e um programa de TV. Se é que tu assiste TV ainda, gente que nem assiste TV. Tenho assistido séries, né? Depois desse tempo todo, aprendi a ver séries nessa pandemia. Eu assisto TV, jogo de futebol. Cara, uma série que eu acho sensacional, que eu assisti, fiquei louco pra ver de novo, é Demolidor. Todo mundo vai dizer, pô, mas é uma bobinha, é um super-herói, aquela coisa de violência. Não. Tem muito mais coisa por trás. Muito mais coisa dele com o lance do pai, tem o lance da religião dele, ele tem muita fé. É um gigante na minha vida. Fez uma reflexão muito grande no meu jeito de agir com as pessoas, sabe? Assim, pô, será que essa história, eu tenho razão, eu sei e tal, será que é isso mesmo, cara? Será que a gente não tem que vir por outro lado, com outros olhos? Então ele se cobra demais. Ele é um herói que não é herói, que ninguém conhece, né? Então eu acho ele sensacional. O ator que faz é bom também, Demolidor. Eu acho que tu já respondeu, mas aí é o primeiro show que tu viu na vida. A Rádio Táxi, o show do Gel Fernandes tocando, assim, foi. Mas eu lembro muito bem, assim, do momento que eu olhei o Gel, eu vou ter que me mexer do público, sabe? Eu não queria ver o vocalista, eu queria ver a bateria. Então eu saí
do meio dos meus coleguinhas, assim, para outro lugar, assim, fugir da professora da turma, porque eu queria ficar mais perto da bateria para ver a bateria. Isso foi em 1983, show do Rádio Táxi, Gel Fernandes, o baterista. Sensacional. Agora o primeiro show que tu fez na vida, a primeira tocada. Cara, eu acho que foi escola, né? O primeiro show que eu fiz foi cantando, não tocando nada. Eu metido a cantor e eu não tocava nem guitarra. Depois eu fui tocar guitarra e cantar, aí já fui evoluindo, mas era coisa de escola. Depois a coisa foi melhorando, você participava de festivais musicais que a escola promovia, né? Assim, a cidade também tinha festivais de música, né? Depois eu toquei violão na igreja, não que eu tenha religião, eu não tenho religião específica, né? Mas assim, eu tinha um grande amigo que inclusive faleceu ano passado, e a família dele era de igreja, assim, e ele me convidou, vamos tocar comigo, eu preciso de uma base lá pra gente fazer uns negócios, tal. A gente estudava um pouco de harmonia, de coisas, a gente fez outras coisas juntas, a gente tinha um duo chamado Akhenaton até depois, a gente gravou umas coisas em Tascan. Aldo Martins Santos, ele faleceu ano passado, teve um infarto fulminante e faleceu, infelizmente, sinto muita falta dele, ele era um cara incrível, um baita guitarrista. Pode ser CD, pode ser cassete, pode ser LP, DVD. O primeiro CD que tu comprou na vida, com teu dinheiro, assim, você juntou e foi lá e comprou. Eu comprei LP, né? Não foi CD, assim, que eu comprei. A primeira coisa que eu comprei aquele ao vivo de 83 do Stones. Eu falo muito dele, né? Porque foi exatamente... Eu lembro de eu ter comprado ele vinil. Eu não sei se eu comprei fita cassete. Porque, pra quem não sabe também, a gente era lançado em LP, né? Vinil, e a fita cassete. Do mesmo trabalho, né? Era junto, né? Era lançado junto. Eu não lembro se eu comprei a fita cassete desse show, desse ao vivo de 83 do Stones, ou se era o vinil. Mas eu lembro que foi alguma coisa dos Stones. Depois, era aquele negócio, eu tinha pouca grana, assim, não tinha mesada, eu trabalhava com meu pai. Meu pai era metido a músico, boêmio, marceneiro e pescador. Então, dependendo do trabalho na época, eu tinha que ajudá-lo, né? Então, eu trabalhei muito em obra, meu pai fazendo aberturas, né, portas, marcos e tal, de madeira. Ele botava nessas construções, eu trabalhei muito com ele em construção, e ganhava uma graninha, e já muito novo, eu estudava à noite. Eu tinha que trabalhar durante o dia, então eu acordava às 5 horas da manhã, trabalhava até 5 horas da tarde, entrava às 7 horas na escola e saía de meia-noite, então dormia pouco, eu passei muito tempo fazendo isso, assim, até conseguir terminar meus estudos. E eu ganhava pouco, mas então o dinheirinho, todo mês, pelo menos, eu comprava algum. Eu lembro de ter comprado Versus do Pearl Jam em LP. Isso foi sensacional, eu comprei e botei. Que massa. A primeira do lado A é Go, né? E tem aquela pancada. Eu acho foda aquilo. Eu lembro muito bem do dia, da sensação que eu botei assim e aumentei o volume. Minha mãe enlouqueceu. Jô, agora eu quero ver como é que tu vai se sair dessa, viu? 5 bateristas, referências pra você. Puta, 5 só? Meu velho, já tá chorando, né? Tem 5 fichas aí, pô, pra tu gastar? Cara, cara, é foda. Eu vou pelo critério de importância pra mim na minha vida, entendeu? Não quem toca mais que quem, porque eu acho que isso é uma grande bobagem também, né? Que Ringo Starr foi importante pra caramba, mesmo eu ser fã do Charlie Watts, né? Do baterista dos Stones, eu fui anos mais Charlie Watts do que Ringo Starr, vê? Coisa de juventude, né? Eu era aquele cara que provocava, quem era bitomaníaco, eu disse, porra nenhuma, Ringo não toca nada, quem toca mesmo é o velho, olha o ringshot do velho é aquele que sabe, que merda, né, Mr. 29 é uma merda. Mas assim, então esses dois foram importantes. Gel Fernandes, né, eu tenho que citar o Gel, porque o Gel foi o primeiro cara. Kiko Freitas foi o cara que também me ajudou demais, eu já falei 4, puta merda. E, cara, não dá, eu vou ter só falar dos meus mestres, aí fudeu, né, bicho, tem Bel, tem Maurício Chiappetta, tem Cássio Cunha, tem Augusto Silva, que bicho, eu aprendi demais com ele também, um cara sensacional. E Benny Greb, cara, Benny Greb mudou minha cabeça do negócio. Tem tanta gente, cara, os brasileiros são foda, né? Tanta gente, Cuca Teixeira, cara, é foda. Não vou nem falar do Dave Greco, do Steve Gadd, bota Tony Williams, bota o Carlos Bala, bota a galera que tocou com Elis Regina lá, né? Os Braga lá, Paulinho Braga, Paulinho Briga. Tem tanta gente, cara. Eu amo os caras, tá? Eu amo quem toca bem bateria. Celso Almeida tocando samba, o que é aquilo? Wilson das Neves, pô. Tô tentando tocar umas músicas de Wilson das Neves. Puta merda, é difícil pra cacete, pô. Aquele simples que ele fazia, aquela semicolcheia com a mão direita, é difícil demais. Pô, de Purple, cara. O baterista de Purple, Ian Pace, foi um cara que me influenciou pra caramba.
Até recentemente eu fazia um solo que era uma imitação dele, né? Confesso, imitava mesmo, ele ficava fazendo umas tercinas com o pé, no bumbo e fazendo um alternado com a mão até começava lento e explodia até na velocidade máxima, fazendo isso um show lá no YouTube, hoje em dia no YouTube, em 71, em preto e branco, com Deep Purple. Eu quando vi isso eu era jovem, e daí eu comecei a estudar esse solo dele, e é do grandioso baterista do Deep Purple, que é o nome dele mesmo, como é que é? Ian Pace, né? Isso, exatamente. Ian Pace. E tive a sorte de vê-lo tocar aqui em Recife, né? O Cegão abriu o show dele, cara. Ebel abriu o show dele. Eu assisti de cima do palco, assim, praticamente, né? Foi em que ano, tu lembra? Foi em 2004. Eu não fui. Nessa época eu tava começando a ouvir ainda e tal. Não tinha nem chegado no Deep Purple ainda. Você é jovem, naquela época. Sou nada. Demais, velho. Foi sensacional o show. Mas me diz uma coisa, Ju. Quando tu vê alguém tocando, algum baterista tocando, qual a primeira coisa que te chama a atenção? Logo de cara, o que é que tu procura? Primeiro de tudo, o som do cara. O som dele tá vindo legal pra mim, já me diz alguma coisa, né? Como é que ele tá? Como é que é a mix dele dentro de uma banda? Se eu tô vendo ao vivo, não é uma gravação, né? Eu tô vendo ao vivo, assim, pô, a mix dele em relação à guitarra, ao baixo, a bateria, o teclado, a voz, enfim. Isso é o som, o timbre que ele tira, né? A afinação dele. Depois você vai ver o vocabulário dele também, né? A técnica que ele usa. Às vezes você vê o som, pô, tá massa, mas aí vê o cara tocando, ele tá meio... Aí eu, como professor, começo a sentir pena. Lá na frente ele vai estar mal, né? Ele vai sentir um monte de dor lá na frente e ele nem sabe. Eu já vi gente tocando bem, mas que o som não sai, não flui. O guitarra lá em cima, o guitarra tocando bem, com timbre massa, a guitarra tocando com punch, e o baterista moado lá, tocando fraquinho e dizendo que estava tocando rock, né? Então, não é isso. Aí já vi neguinho também querer achar que toca jazz, e querer tocar jazz tem que tocar rock, tocando pesado demais, beleza, né? Sem o som chegar, né? A banda tocando o finesse e o cara lá meio duro tocando isso, né? Gente que não sabe usar o equipamento, aquela coisa de, como quando você me perguntou, o que você usa, né? Vai usar para uma... Se o cara tá usando uma guitarra semiacústica e a gig é piano, guitarra semiacústica e baixo acústico, cara, dificilmente eu vou tocar com baqueta. Difícil, eu vou tocar um show com vassourinha. Eu vou fazer um show com vassourinha, jazz, vassourinha, bossa nova, sei lá, eu tenho... No máximo, eu pego para fazer uma música ou outra, um solo, um negócio. Mas, entendeu? Eu tenho que estar dentro da dinâmica da música. A música tem que estar... A música manda. Eu toco pra música, eu tenho que tocar pra música. Eu sou músico porque eu gosto de música. Eu sou baterista porque eu gosto de música. Não porque eu gosto de bateria. Bateria é só uma ferramenta. Eu gosto de todos os instrumentos, né? Um momento de realização, até agora? Tem que ser na música ou vida pessoal, assim, né? Pode ser os dois, ou um de cada. Pode ser um de cada. O mais importante da minha vida é quando eu fui pai, né? O meu filho nasceu. Isso não tem... Isso é um negócio... Não tem palavras, assim, pra dizer o que é. Ainda mais para quem é jovem, assim, talvez você não tenha filhos ainda, você é jovem ainda, mas vai ter espera. É um privilégio muito grande você poder dar vida a uma pessoa, sabe? Cuidar de uma vida. Porque ele não é... A gente diz, meu filho, ele não é meu. Ele é um ser humano que eu estou tendo o privilégio de cuidar e preparar ele para o mundo. Então, isso é um privilégio muito grande. É um negócio, olha, assim... Eu acho que é transcendental, assim, é um negócio de outro mundo, assim, na minha cabeça. Isso me ajuda tanto, você nem sabe o quanto. Tem gente que nunca quis ser pai e tem péssimos pais, né, e tal, assim. Meu pai também foi tão excelente pai, assim. Então eu tenho uma referência de como eu não queria ser também, algumas vezes. Eu acho que é importante ser pai, mudou muito minha vida. Eu penso 1000 vezes antes de fazer alguma coisa porque eu preciso ser um exemplo para ele. Eu preciso ser um cara diferente. Quais são os valores que eu penso, o que é importante para minha vida, o que eu vou passar de fundamental para esse cara, para ele se tornar um cidadão, um cara de bem mesmo, de verdade, né? E ele faça o que ele quiser da vida dele, né? Dentro do que seja bom. O momento da carreira é esse. Eu acho que nunca é o passado. O momento da minha carreira tá... Assim, infelizmente a gente tá nessa pandemia, né? O mundo parou e tal. Isso eu não queria. Isso travou um monte de coisa minha. Mas aquele negócio, não vou dizer que foi bom. Mas aquele papo de, foi boa a pandemia porque eu aproveitei. Não é bom. Não é bom. A gente morreu, eu perdi meu sogro, perdi amigos, perdi gente conhecida. Eu até deixei passar, que eu ia te perguntar isso também. Como é que foi o impacto psicológico pra tu e pra tua família, né? Principalmente de pandemia, né? Eu passei por todas as fases. Eu, de cara, foi aquele negócio, não, a gente vai ficar em casa, vai ser legal, a gente vai aproveitar, não sei o quê. Mentira. Eu fiquei em deprê durante uns 2 meses. Não conseguia sair da cama. Fiquei mal, tive que me tratar, até hoje estou me tratando, tomando remédio. E é sério, o negócio não é fácil, não. E aí... E é aquele negócio de equilíbrio, sabe?
Eu busco equilíbrio. Todo dia que eu acordo, que tipo de ser humano eu quero ser hoje? Tem que ser melhor, para poder sair da cama, para poder render, para trabalhar, para dar aula, para ser um bom professor, para ser um bom marido, para ser, né, ser legal com a minha esposa, ser legal comigo, ser legal com meu filho, ser legal com um cara online comigo, do outro lado da linha, que não tem nada a ver com meus problemas, né? E, então, hoje em dia eu consegui equilibrar isso e trabalhar, fazer, e estou fazendo, assim, estou tentando fazer. Aprendi muito com o Cássio, né? O Cássio foi um cara que deu uma lição de moral em todo mundo nessa pandemia, ele montou um grupo de ajuda aos músicos. Aquilo foi sensacional, aquilo viralizou, foi para a live do Aquiles Priester, eu assisti todas as lives, aquilo também, eu me senti tão pequeno, sabe? Com aquela do ego, da gente, poxa, eu estou sofrendo, eu fudido, eu estou... E tu o quê, cara? Tem tanta gente muito pior do que você, velho. Sabe? Você tem aqui, ó, teus instrumentos em casa, tem um lugar que eu posso praticar, eu tenho uma bateria eletrônica que dá pra tocar. Eu consigo fazer, eu consigo gravar. Pô, tem muita coisa pra fazer, bota a cabeça pra cima e tenta trabalhar, tenta pelo menos sentir uma positividade, assim, sentir produtivo, né? Apesar de todo o processo, né, que a gente tá vivendo e tudo que a gente vive, os absurdos da negação que a gente vive no país, né? É um absurdo a gente ter uma parte da população brasileira apoiando uma imbecilidade humana e negando toda a ciência, né? Negando o conhecimento. É como se eu estudar uma coisa, te passar aqui uma aula sobre o que eu estudei e você falar, não é. Aí você está inventando. Exatamente. Porra, né? É um absurdo isso que a gente vive. Nesse caso, eu até confesso, João, parece uma distopia mesmo, velho. Parece que, na minha opinião, sabe? É tanta negação, velho, que assim, velho, meu irmão, isso não tá acontecendo não. Mas tá, você acorda no mesmo... Parece um isso, cara, isso. É difícil, é bem difícil, mas é real. E a gente... Mas como eu te falei lá atrás um pouquinho, esperança, cara. Vai mudar, vai passar. Isso vai melhorar, uma hora vai melhorar. A gente vai mudar isso. O mundo vai mudar. Não pode ser ruim o tempo inteiro. Eu lembro do filme lá, eu lembrei do Corvo. Lembra do Corvo? Você assistiu o Corvo? O Corvo dos anos 90? Eu tenho esse cartaz aqui no meu quarto, cara. Eu adoro aquele filme do Corvo. Esse filme é sensacional e tem uma mensagem foda. Quando ele tá fudido lá, que tá com ele, fala assim, pô, não pode chover o tempo inteiro. Isso. Tá vivendo uma tempestade agora e ela fala assim, não pode chover o tempo inteiro, não vai chover o tempo inteiro. Então a gente não vai ficar ruim o tempo inteiro. A gente vai melhorar, depois vai ficar ruim de novo, aí depois vai ficar outra coisa, o mundo é assim. São tempos ruins, mas que a gente vai melhorar. A gente tem que aprender em todos esses erros cometidos pela humanidade e a gente tentar melhorar como... E é que eu falo para meus alunos também, eu digo, cara, que tipo de baterista você quer ser? Antes de tudo, você tem que ser que tipo de ser humano você é. Que tipo de ser humano você é? Como é que você lida com as coisas? A música é um reflexo de quem você é. O jeito que você vai trabalhar com um artista, como você se comporta, como tudo é comportamento, tudo é social, entendeu? Exato. Então, é tudo como você é. Como você é como você toca. Então, se você é uma pessoa melhor, você vai tocar melhor. Eu acho que essa é a busca. Eu busco isso todos os dias da minha vida. Costumo muito dizer isso aqui no Repercuta, até desde o começo, como eu consigo, quando eu comecei a produzir, eu sempre repito isso, assim. Eu sou baterista, você é baterista, mas a gente é muito mais do que isso, né? Então, é tudo que tu tá dizendo aí, assim. Você é muito mais do que baterista. Você não pode só ser um baterista bom e aí tu é um merda como pessoa, sabe? Não rola. Há algum arrependimento, Jô? Na música, na vida, enfim? Um monte. Nossa, um monte. Não posso nem falar. Assim, tem muitos. Se a gente não tem arrependimento, a gente não fez merda, cara. E a vida, aquele negócio... A vida é entubada, né? Fazendo nada. Eu gosto dessa. É uma bobagem. Eu sou piadista, paga não. Não, velho, mas assim, me arrependo de um monte de coisa. Cara, eu briguei com amigos, eu briguei com pessoas, eu tava errado, eu errei muito, eu toquei errado, achando que tava... eu briguei com gente que eu amava. O importante é os erros que a gente comete no passado, a gente aprender com eles para não cometer os mesmos erros. Tem um videozinho meu lá, depois você corre no Instagram, eu vou te mandar depois lá no inbox lá do Instagram, lá no direct. Eu fiz um monte de vídeo errando, eu tocando errando, falando errado e tal, não sei o quê, pra falar sobre erros, né? E aí envolve um monte de erros, entendeu? Não é só isso que a gente tá falando, essa analogia da música. Erros na vida, né? Que a gente diz, que eu falo isso, pô, a gente sempre vai errar, sabe? Não tem essa, eu vou morrer e vou cometer um erro ainda, sabe? É parte do processo. Outro dia eu fui cozinhar e errei o tempero, a comida ficou uma merda. Errei, é um erro. Como é que a gente lida com o erro? E como a gente tenta acertar? E principalmente não cometer o mesmo erro
E cometer o mesmo erro durante anos, isso é uma burrice, uma ignorância, uma negação tremenda. Erre, mas erre tentando fazer outra coisa. Bons, porque você vai amadurecendo, crescimento sentimental, espiritual, pessoal, todo erra para acertar. Na bateria, eu queria, e aí tu responde se você quiser, tá? Um baterista pra você que seja superestimado e um subestimado. Assim, falar de um cara que a galera dá muito, né, paga pau pra ele e ele não é tudo, é isso? E aí também tem o inverso, alguém que devia ser maior na tua opinião e que não tem o devido reconhecimento. Se você quiser responder, tá? Desculpa, não dá, porque eu não vejo isso. Eu vejo como. Eu não vejo como baterista, entendeu? Ou baterista e esse cara famoso e a galera fala demais e o cara não toca. Não é isso, todo mundo toca, entendeu? Eu vejo como movimento, sabe? Assim, aquilo que a gente estava falando lá atrás de uma geração. Eu acho que a galera paga pau para gospel shops desses caras todos, não estou dizendo um, todos os caras fazem e um monte de grupo linear, a casa virada linear, bumbo, caixa, tambor, bumbo, 2 kicks, aquilo não é música, aquilo é malabarismo. Então fica né? O cara cria onomatopeia. Isso. Se você botar, sei lá, um episódio do Batman, lá da série do Batman antiga lá, né? Pô, pim, aquela coisa. Não é ritmo, cria onomatopeia. Então eu acho que é o movimento. Tem um monte de bateristas, sabe? Caralho. E a galera paga o maior pau pros caras, e os caras realmente tocam. Não é que os caras não tocam, os caras tocam bem pra cacete. Os caras têm técnica, os caras têm volume, têm timbre, são patrocinados pelas melhores marcas, os caras têm 100 milhões de seguidores. Então, não é isso, mas assim, é a galera valorizar isso, entendeu? Que me deixa incomodado, entendeu? Então pagar pau pro cara só porque ele faz isso, não acho legal. O baterista que deveria ter mais coisa é o baterista musical. Não vou falar de um, vou falar de tudo, de um movimento. As pessoas... De um estilo, isso, de um tipo de baterista. É o mesmo gancho ao contrário, entendeu? Pô, precisam ouvir mais música, as pessoas precisam conhecer o Wilson das Neves. Eu mostro para meus alunos, bicho, você já conhece o Wilson das Neves tocando samba, cara? Um baita baterista brasileiro, faleceu há pouco tempo, e toca demais. Você vai dizer, poxa, mas é um negócio simples, né? Não interessa. Olha a música que ele faz, olha o jeito que ele toca, olha o timbre, olha o negócio, a colocação, olha o time que o cara tem. Tanta gente, cara, que Maurício Capeta devia ser, na minha opinião, muito mais conhecido do que esses bateristas que fazem esses gospel shops aí no mundo. Ele devia ter, os vídeos dele ter muito mais views, a família dele devia ganhar muito mais dinheiro por causa disso, entendeu? Cara musical pra caramba. Então, eu acho que bateristas que são musicais, extremamente musicais, eles merecem mais destaque do que quem faz a alopração, né? O cara faz alopração, velocidade e tal. Isso é um saco, velho. Eu preciso fazer minha propaganda antes. Deixa teus contatos aí pra quem quiser ter aula. Entra em contato, Jô Pinto lá no Instagram, Jô Pinto Música e Bateria, a música antes da bateria na minha vida, então é jopinto.música e bateria lá no Instagram, Jô Pinto lá no Facebook, baterista no Facebook, tem uma página à parte lá que tá bem parada, porque tem o YouTube, canal do YouTube, vocês podem me seguir lá, Jô Pinto Baterista, lá tem um monte de trabalho que eu gravei, que eu toquei com pessoas, tem dicas de aulas, de exercícios, shows, enfim, tem um monte de coisa lá no YouTube. E também quem quiser se inscrever no curso da Escola Minami para fazer aula comigo, os novos alunos que se inscreverem lá tem um desconto de 20% em qualquer produto da Feel Good Pads. É uma parceria da Feel Good Pads com a Escola Minami e comigo. Então o cara vai entrar para fazer a aula, poxa, não tem um pad de estudo que precisa para estudar. O cara vai entrar em contato com a Feel Good e falar que é meu aluno e vai ter um 20% de desconto no pad, no qualquer produto que ele... Então isso é uma grande vantagem, além de adquirir conhecimento nas aulas, você vai adquirir um produto de altíssima qualidade. E é isso, eu acho que, eu agradeço demais, eu acho que é sensacional. Se eu morrer amanhã, pelo menos tem algum registro meu, em vida, esse negócio aí que você fez, cara. Eu acho sensacional, legal. Muito obrigado pelo convite, adorei participar. E espero que as pessoas também, vindo agora, né, que a pessoa vai ouvir, curtam. E quem quiser me procurar para qualquer coisa, para ter papo, para conversar sobre vida, sobre música, sobre bateria, pode me procurar, eu adoro conversar com as pessoas.
Repercuta Podcast. Muito obrigado, viu, Jô, de verdade, pela generosidade, o bom humor, tudo, velho, pela conversa toda. Aprendi bastante. Eu que agradeço. Te espero lá, hein? Quero te conhecer pessoalmente. Sim, vamos marcar. Eu vou sim. Tá? Valeu, querido. Valeu, velho. Um abraço. Cuide aí, boa noite. Um grande abraço. Amém. Amém, todos nós. Tchau. Valeu.